logicamente que as lutas, elas sempre fizeram parte do programa olímpico, a luta faz parte, né, do cotidiano, né? Até quando é criança a gente gosta de fazer aquela brincadeira de luta, então lutar boxe, lutar luta olímpica já veio desde os tempos da antiga Grécia. Eu tive a oportunidade de ver essa estátua lá no Museu Olímpico, lá em Nossa, Atenas, que né? legal. Então vocês veem aí, vou até aproximar, se você vê que você tem ali já um esboço de luva na mão, né, desse lutador, era uma mistura de boxe com luta greco-romana, né? E você tem aí algumas lesões que a gente vê hoje, né? Então, corte, lesões nasais, fraturas dentárias, o nariz ali em couve-flor, vocês vejam que já existiam naquela época. Então, a estátua é a prova viva de que tudo isso sempre existiu. Né? Só que não tinha médico de esporte na época para resolver isso. Hoje, esses atletas têm uma vantagem em relação a isso. Então, vocês vejam que são lesões antigas, né? E essa a primeira das situações que um médico que trabalha com boxe, além de você trabalhar como team physician, quer dizer, como médico, que foi como eu comecei em 92 com a seleção brasileira de boxe, tratando dos atletas da seleção, e aí a partir daí você vai recebendo os convites da Sul-Americana, Pan-Americana, obviamente você cuida dos campeonatos nacionais, e essa é uma situação de ringside doctor, ou médico de bordo de ringue, que depois eu vou falar até a respeito. Existe um curso, nós deveremos fazer um curso no Brasil em breve, para a gente poder preparar médicos para isso, porque nós temos uma carência de médicos de ringside doctors, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como é que começa essa atuação. Então, você está lá na ação, no boxe, então você tem o referee, né, o árbitro que está ali em cima do ringue, e que em determinado momento ele pode chamar o médico para uma avaliação, então ele traz o médico lá para o nosso canto, lá o nosso canto branco, o doctor vai lá, avalia se a luta vai continuar, se a luta vai parar, ou se você vai fazer algum tipo de procedimento para você fazer com que esse atleta ainda continue. Então, essa é uma situação. Ou, se eventualmente for um golpe mais contundente, referee stops contest, ou seja, o árbitro para a competição. E aí o atleta para. E, obviamente, aqui também está incluído o nocaute. O nocaute é o nocaute, obviamente, requer uma parada absoluta e abrupta, e já os cuidados que vão ser tomados a partir daquele momento pelo médico que está, naquele momento, cuidando daquela luta. Esse diapositivo, depois eu até me comprometo a passar para vocês a aula, para vocês terem até como ilustração. Vocês vejam que nós criamos um rosto, vocês têm aqui o sinal, aqui é um desenho do sino invertido. Isso significa que essa região é a região assim mais crítica. As lesões que acontecem nessa região são lesões que a gente tem que tomar muito cuidado durante o combate, né? Durante o combate. Então, você inclui lesões nasais, lesões oculares, enfim, que nós vamos mostrar um pouquinho mais para frente. Mas é importante ter essa ilustração para vocês poderem se guiar, porque, obviamente, tudo isso vai muito da experiência. Né? No primeiro momento, quando você começa a tratar de boxe e artes marciais, você tem aquele medo, né? Qualquer sangramento você já para e tudo certo, mas você tem que pensar que você é um atleta que se preparou muitos anos para uma Olimpíada ou para um Mundial, e você tem que ter o critério também, além de ter o critério clínico, o critério esportivo, para que você não pare uma luta desnecessariamente para um atleta que ainda tem condições de prosseguir na competição. Então, é importante a gente criar essa forma de avaliação para proteger o atleta também, e você ter o critério de você vai parar ou não, né? Aquela atuação naquele momento. Então, vamos falar inicialmente sobre o sangramento nasal, que da estatística é a lesão mais comum no boxeador e provavelmente também em outras artes marciais, como taekwondo, karatê e assim por diante, dependendo da competição e dependendo do estilo. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o sangramento nasal. Eu até gosto, isso aqui é uma cena real. O Glaucélio é um atleta brasileiro, né? O fotógrafo foi muito feliz que ele pegou exatamente o momento que o golpe passou do rosto do adversário e pegou nele mesmo. Né? Então, realmente, para vocês verem a velocidade com que o golpe é desferido, ele acertou ele mesmo, é um alto golpe. Né? Repassando muito rapidamente, para vocês verem, né, que é uma região com bastante vasos, né, importantes, né, tem o plexo de Kisselbach, você tem, enfim, uma região muito rica, muito vascularizada, e que
claro que a probabilidade de sangramento é muito grande em golpes mais contundentes e diretos, né? Então, você, claro, vai ter que criar aí uma situação. Então, o árbitro chega para você, eu vou mostrar aí mais alguns slides que você chega no ringue para avaliar, e você vai olhar o nariz, se está com sangramento muito intenso, se tem uma fratura associada, se não tem, e você é chamado, você vai lá, limpa, avalia, e você fala stop o box, né? Então, obviamente, aqui é um sangramento moderado e que você pode mandar o atleta prosseguir. É importante também vocês saberem que são 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso. Então, você pode administrar em determinadas situações. Você está lá olhando no relógio, está faltando 20, 30 segundos, está no terceiro round, falta 40 segundos. Se o árbitro te chamar, você limpa, prossegue, porque você consegue dar uma sobrevida para aquele atleta chegar lá no canto dele e o coach, né, o treinador, tomar uma devida providência. Então, claro, isso vai muito do tempo de rodagem que você tem para você conseguir administrar essas situações. Claro que aí você já tem um sangramento muito mais profuso, epistático, e que essa situação foi uma atleta que realmente, apesar de a gente fazer o tamponamento, a gente tem lá o algodãozinho, tem adrenalina, você tampona, tenta parar o sangramento, você tenta fazer um tratamento, mas o sangramento continua. Então, nesse caso, você vai fazer o stop, você vai comunicar ao árbitro que parou a luta e a partir daí a decisão vai ser feita ou por pontos até o momento que parou a luta ou dependendo da decisão dos outros juízes que estão ao redor do ringue. Aqui você tem o caso de um sangramento com fratura, aqui inequivocamente a gente parou a luta, não tem como você prosseguir porque você também tem que preservar a anatomia sempre que possível numa situação como essa, né? Essa é a situação que eu estou ali avaliando. Esse é o campeonato mundial que aconteceu lá na Sérvia, né? Então você veja, claro, você vai lá, avalia o nariz, dá uma olhadinha, você vai com a lanterninha, vê o fundo da garganta, vê se o sangue está escorrendo lá por trás da garganta, o que também é uma situação em que você tem que tomar providência de parar a luta, né? A contenda. Então vocês vejam que é uma situação que você tem que decidir rapidamente, porque, obviamente, você tem um tempo, você tem um regulamento para ser seguido, né? Aqui você tem uma situação mais grave ainda, claro, uma fratura associada, é um caso de stop box, né? E aqui é uma situação inusitada. Eu gosto de colocar esse slide, porque às vezes eu estou dando aula para meus alunos e pergunto, né? Stop ou box? Para ou continua? Aí eu falo, não, continua, para. Aí eu digo para vocês, nem parar, nem continuar. Essa é uma atleta de esgrima. O que aconteceu? A espada passou direto e o copo da espada pegou no nariz da atleta. Ela estava, apesar de estar com a máscara, era uma máscara de um número menor, apertada, então estava muito próximo do nariz e pegou a taça da espada, da arma, pegou no nariz e provocou uma fratura pontiforme no nariz dessa atleta. Então, você veja que interessante, não é só no boxe que você tem fratura nasal, né? Aqui é uma situação extrema, né, de fratura da parede medial orbital, né? Vocês percebam aqui uma lesão importante. Não é muito comum, talvez no boxe profissional seja muito mais comum que no boxe olímpico, tá? Hoje, com o boxe masculino que não usa, né, o capacete, você tem uma probabilidade maior. Mas como são 3 rounds, são lutas mais curtas, não é tão comum esse tipo de lesão, apesar de ser uma lesão grave, tá? Bom, a segunda lesão mais importante do boxe, né, que o médico de bordo de ringue tem que saber, é lidar com os cortes. Então, aí é que entra a situação mais importante e mais crítica na hora de decidir se o atleta vai continuar ou não vai continuar, e eu vou explicar para vocês por quê, né? Então, você vai ter que ver lá a laceração, o sangramento, a profundidade do corte, se tem alguma coisa associada, algum problema, se está numa região crítica, e aí você vai parar a luta, né? E você enfim, ou vai tratar ou vai tomar uma decisão, que eu vou mostrar para vocês agora algumas situações. Esse é um outro desenho que nós criamos para lidar especificamente com os cortes. Vocês viram que o sino invertido mostrava a área crítica, das estruturas críticas, e agora nós estamos falando dos cortes. Então, vocês vejam que aqui você tem as linhas vermelhas desenhadas, são as linhas assim mais críticas, em que a maioria das vezes você decide pelo stop, e você tem aqui as linhas verdes,
que são as linhas menos críticas, os locais menos críticos, em que você provavelmente vai decidir por uma box. É claro que isso é apenas para você ter um guia. Se você tiver uma profundidade de corte, por exemplo, aqui é uma área em que a gente teoricamente prossegue a luta, mas você tem aqui o nervo facial. Então você vai ver a profundidade, se tem um sangramento profuso, se o osso está aparecendo. Então, apesar de não ser uma área considerada crítica sobre o ponto de vista do corte, vai muito daquele feeling, daquele momento que você está ali olhando para ver se esse atleta realmente não vai correr um risco de ter uma lesão maior. Né? Então, isso apenas são formas que a gente criou para poder ajudar os médicos que são mais novos, que estão chegando para trabalhar conosco. Então, você veja aqui, por exemplo, você tem esse corte. Se você voltar ali, ó, tá vendo? Aqui, ó, vermelho, né? Então, você tem um corte aqui na pálpebra, que é um corte de risco. Então, ali, se você aumentar esse corte aqui, você pode expor, inclusive, o globo ocular. Então, aqui você já vai com os olhos realmente de parar essa luta, mas existem situações que a gente pode tentar consertar, eu vou mostrar para vocês. Aqui já, só repetindo o desenho para mostrar esse corte aqui, então vocês estão vendo aqui, ó, aqui já é uma área que a gente considera, ó, verde, é uma área com pouco risco, né? Então, aqui você já tem uma lesão em que chegou lá no primeiro round, final do primeiro round, começo do segundo, você fez lá a compressão, o árbitro te chamou, ok, boxe, vai em frente, né? Às vezes está faltando ali 15, 20 segundos, você prossegue, ele vai lá para o canto, o técnico dele passa uma vaselina, para lá o sangramento e vamos embora. E às vezes é um atleta, como já aconteceu várias vezes, que acaba ganhando uma medalha olímpica, um campeonato mundial. Então, são atletas que às vezes têm esse tipo de corte, prosseguem numa final e são campeões. Então, é isso que está em jogo quando você toma uma decisão de parar ou não parar. Por isso que é importante a gente ter esse direcionamento. Aqui, só para mostrar agora outra lesão, né? Então, vocês vejam aqui, é aqui que eu falei que aqui está verde, né? Você vê se teoricamente é uma situação que você pode mandar prosseguir, mas é uma região que tem o seu risco por causa do nervo facial, por causa, se você tem um osso mais proeminente, você pode expor esse osso, e, obviamente, dependendo do round e do momento da competição, você vai parar o boxe. É que, assim, o que tem de bom, a vivência que a gente vai tendo ao longo desses mais de 30 anos, é que você sabe que aquele atleta não tem condição técnica, está perdendo, como já aconteceu, você pegar um russo contra um atleta ali de Uganda ou do Timor, né? Então, ele chega lá para você, cortado, está tomando um castigo, você, como já tem aquele, não só como médico, aquele olho de quem está vendo boxe há tantos anos, você já stop, você já protege também, porque você sabe que esse atleta tem um risco de, inclusive, sofrer um nocaute mais grave. Aqui está aí, ó, só para vocês poderem ver, né, o nervo facial, vocês vejam que ali está verde, mas é uma região que, dependendo de como estiver, é uma região crítica, então você tem que pensar em parar essa luta. Aqui para mostrar uma outra lesão. Então, vocês vejam aqui, né? Aqui é uma região considerada crítica. Por quê? Porque você tem aqui o nervo e a artéria supraorbital, tá vendo? Só para vocês poderem entender a anatomia, né? Então, aqui é uma região realmente bastante irrigada, bastante rica de estruturas. Então, praticamente aqui é um sangramento muito grande, muito profuso. Praticamente aqui não tem como você fazer com que essa luta prossiga, né? Apesar de aqui, ó, aqui, ó, aqui é um corte profundo, tá? Putz. Ó, aqui já você tem Nossa. não só o corte, mas você tem também um sangramento profuso em que você está encobrindo a visão desse atleta aqui. Então, você tem dois fatores que você não pode assim deixar esse atleta prosseguir, porque você está condenando ele a tomar mais um castigo e até ter uma lesão muito mais grave do que aquela original, né? Vamos lá. Não está andando aqui? Ah, aqui. Opa. É que ela entra atrasada, né? Bom, aqui você tem, olha, os lábios, né? Vermilion border lips. Então, aqui é nessa região aqui, ó, que é uma região considerada também crítica, né? Vocês vejam aqui, olha, tá vendo? Pelo desenho aqui que nós temos, né? Então, vocês viram que essas são todas situações de parada de boxe. Aqui a gente nem discute, porque olha só, você já está no limite aqui dessa região do lábio, que você pode, num outro soco, arrebentar essa parte aqui, ó. Aqui também, aqui é uma região muito sensível, né? E aqui está naquela região do sino invertido. Lembra que eu mostrei o sino invertido, que é aquela região crítica de estruturas?
Então, são situações aqui, essa aqui, que foi uma cabeçada, né? Uma cabeçada. Tá? Às vezes, o atleta, quem é desclassificado é o outro, porque é uma cabeçada, você desclassifica o outro, esse aqui ganha, ele ganha pela desclassificação do adversário, né? Essa é uma situação também, olha, em que você tem aqui o ducto lacrimal, os nervos, o nervo infraorbital, olha só, essa região está dentro daquela região do sino invertido, lembra que eu mostrei para vocês? Olha só, tá vendo? Quanta estrutura importante tem aqui. Então, essa região, cortes aqui, praticamente são cortes que você vai parar, não tem como você deixar prosseguir. E uma coisa também interessante que a gente fala quando você tem aqui um corte nessa região, é o que os americanos chamam de don't touch, né? A tendência aqui, não, mas está superficial, vamos dar um ponto aqui. Não, de jeito nenhum. Você tampona e manda para um oftalmologista, e dentro do oftalmo tem especialista para suturar o ducto lacrimal. Porque se você não fizer um bom serviço, você nunca mais, esse atleta vai parar de lacrimejar nessa região. Essa é uma região extremamente crítica. Então, é uma região que don't touch. Tampona e manda para o especialista. Tampona e chama o médico, como a gente fala, né? Porque é uma região que a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter o bom senso e critério de parar e prosseguir na competição. Olha aqui, essa aqui, olha só, tá vendo? Aqui é uma região de stop. Não tem nem como você pensar, mesmo que seja no primeiro round, nem como você pensar em prosseguir. Olha só, a situação de risco. De novo, está naquela imagem do sino invertido, né? Aqui já é a situação em que eu falei para vocês. Então, o referee, ele chama o médico, você stop o boxe ou trata, né? Então, aqui, você vai ter a adrenalina, um cotonete com adrenalina, tampona, e vamos lá. Então, é o que a gente chama de 1 minute rule, ou seja, a regra do 1 minuto. Então, você vai lá, você está na metade do segundo round, uma luta que está muito equilibrada, você está numa situação de competição importante, numa decisão, você tem uma região que você pode, eventualmente, lidar com essa lesão, ou seja, você pode tratar para esse atleta continuar competindo. Então, você vai lá, faz lá, você tem lá o cotonete com adrenalina, você tem 1 minuto para tratar, não tenha pressa, 1 minuto é muito tempo para você tratar. Valeu, comprimiu, ok, box, continua, tá? Até porque, se você tiver assim, o cuidado de você prosseguir e estar no final de um primeiro, de um segundo round, o técnico dele vai estar lá com a vaselinazinha lá e vai tamponar com a vaselina e vai prosseguir, né? Então, essa é uma situação, por exemplo, do atleta que nós utilizamos lá, a adrenalina, parou de sangrar, uma região um pouco crítica, esse atleta acabou prosseguindo, né? E acabou até ganhando a luta. Depois eu vou falar por que é importante ganhar, a gente saber o tratamento de ganhar, do ganhador e do perdedor. Aqui é uma outra situação em que a adrenalina funcionou muitíssimo bem, veja, sequinho, bonitinho, é uma região crítica, é uma região em que estava no final do terceiro round, foi deixado prosseguir um pouco mais, né? Aqui é uma cabeçada, couro cabeludo, uma região que realmente não tem grandes problemas, o cabelo tamponou ali, e depois você vai cuidar do corte, né? Essa é uma outra situação em que você está utilizando adrenalina, né? São situações reais, e aí entra o primeiro critério. Então, quando você tem um corte, o atleta chega para você, você faz o post-bout examination, que eles falam, que todo atleta que desce do ringue já tem 2 colegas, um de cada lado, para ver o atleta que desceu do ringue. Então, você olhou, o que você pergunta nesse corte? Winner, loser, quer dizer, ganhador, vencedor? Se for um perdedor, né, o perdedor, o vencedor, você vai dar o ponto normal, né? A sutura normal, porque ele não vai prosseguir mais a competição. A regra diz que o ponto não pode aparecer, né? Então, aqui você tem uma outra situação, vocês vejam que pelas gravuras que eu mostrei, é um corte que você não está numa região crítica, está ali, fez a compressão, tamponou, perdeu a luta, sutura regular e vai para casa. Daqui 10 dias você tira os pontos. Aqui é uma outra situação, em que você tem o perdedor, fez a sutura, usou a adrenalina, parou de sangrar. Aqui é a mesma coisa, aqui o corte, e aqui você tem o vencedor, né? Então, esse aqui foi um atleta que venceu, vocês vejam que foi uma sutura subcutânea, porque o regulamento é claro. Para vocês poderem entender, a cada manhã da competição, sempre que acontece a competição, de manhã cedo, esse atleta vai fazer
um exame médico prévio, né? Então, nós vamos ver se a mão dele está inteira, se ele não quebrou a mão, se a mandíbula não quebrou, se ele perdeu algum dente, se ele tem alguma dor intercostal, se a movimentação do ombro dele está normal, né? Mede a pressão, vê as reações pupilares. O atleta está beleza, mas só que ele sofreu um corte na luta anterior, né? Ele passou para a ronda seguinte. Então, se ele sofreu um corte e o corte estiver aparecendo, esse atleta vai ser desclassificado. Então, por isso que o regulamento diz, o atleta pode continuar com o corte desde que seja uma estrutura subcutânea, tá certo? Então, isso é claro que aqui você tem essa pontinha aqui, é o que a gente aceita ainda no exame médico matinal, mas vocês vejam que é uma estrutura subcutânea, você está ali bem aproximando, né? E faz lá um compressivo e deixa o atleta, faz o exame médico de manhã e ele prossegue na competição. Nós já tivemos um atleta que ganhou medalha olímpica assim, cortou na primeira luta e foi indo, e acabou ganhando medalha olímpica. Ó, aqui é um corte em que você está bem no borderline, né? Entre uma região não crítica e uma região crítica, né? Aí o que a gente fez? A gente usou o Dermabond, né? Que é um outro recurso. Só que nem toda competição tem o Dermabond, né? Nem toda competição tem. Então, agora em Liverpool vai ter, né? É um país que tem condição de ter, mas quando nós somos agora no Cazaquistão ou no Senegal, não tem. Então, você tem que usar ou adrenalina ou sutura mesmo, né? Então, você tem o Dermabond, né? Então, você tem aqui um atleta que ganhou a luta, foi suturado com o Dermabond, ele parou de sangrar, o Dermabond é aceito, sem problema nenhum, né? Aqui é um outro atleta que tem um corte numa região ali, lembra que eu mostrei aquela imagem de um corte numa região crítica, mas olha, é um corte pequeno, não muito profundo, não estava sangrando muito, era uma região que no desenho era vermelhinho, mas prosseguiu, né? Prosseguiu, ganhou a luta, fez o tratamento, né? Tá lá, bonitinho, usou adrenalina, usou o Dermabond bem colocadinho, esse foi um serviço bem feito, ficou bonitinho, foi fazer o exame, depois e passou. Uma outra situação, um corte aqui, de Dermabond aqui, tá vendo? Olha só. São situações, né, que vão permitir. Ó, essa aqui já foi uma sutura intradérmica. Aqui, olha aqui, ó, de novo, aqui já é a vaselina, que é um outro recurso também que nós usamos, muitas vezes usamos também naquele one minute treatment, você usa a vaselina. Obviamente, se a gente conseguir estancar o sangramento para ele terminar o round, ele vai lá no canto dele lá e o treinador dele faz isso, tá? Stair strip também a gente utiliza muito, né? Não é muito utilizado, mas também a gente tem nos países que tem mais condição, stair strip, tá? Obviamente já tem as outras lesões, nós vamos falar um pouquinho mais sobre outros problemas. Então, quando você tem ali um nocaute, né? Então você vai avaliar, você vai usar algumas ferramentas, como, por exemplo, o MADOC, você vai usar os red flags, você vai avaliar a visão, se você tem dupla visão, né? Enfim, você tem situações que você vai ver, por exemplo, aqui, ó, você tem um atleta com uma laceração frontal, um hematoma grande ocular, né? Aqui são situações de fundo de olho, que a gente já encontrou ao longo desse tempo, você tem hemorragia intraocular, descolamentos de retina, são lesões que muito comumente acontecem no boxe, daí a necessidade de se fazer uma avaliação oftalmológica a cada 6 meses. No boxe a gente faz isso a cada 6 meses, que é o que é mandatório, que é obrigatório, né, para que seja feito, porque obviamente você tem os descolamentos de retina que são muito importantes. Havia uma discussão se quem tem deslocamento de retina, descolamento de retina de um olho, se ele poderia prosseguir com o outro olho desde que ele autorizasse. Nós tiramos isso da regra. Isso, o monocular não pode boxear, porque você tem um olho só e você está falando de boxe. Imagina se você escola o outro, né? Então, o monocular, descolamento de retina, chegou para nós, e já aconteceu aqui no Brasil. Tivemos um atleta que era da Marinha, inclusive, que escondeu da gente, ele foi de férias, fez uma competição ali de briga de rua, sei lá o que aconteceu, ele teve descolamento de retina, escondeu, chegou para nós, teve uma competição brasileiro, e a gente percebia que quando via o golpe que era do lado direito, ele reagia retardado, ele não conseguia ver o golpe. Aí nós fomos perguntar, pressionamos, ele falou que ele tinha tido um problema do olho, tinha procurado um oftalmologista fora, fizemos o fundo de olho, ele realmente não enxergava mais do olho direito, ou chegava muito mal. Nós tiramos a seleção,
e, enfim, deu problema. É claro que existem os problemas legais, não, porque ele assina, ele assume, mas nós, como médicos, temos que pensar que esse atleta de boxe vai ter uma vida normal depois, vai ser um cidadão, né? Então, a gente tem que pensar nessa situação também. Aqui são outras situações, por exemplo, você vê sangue na superfície ocular, você veja que você tem ali pequena hemorragia, mas não está encobrindo a visão. Então, beleza, prossegue. Aqui você já tem uma abrasão de córnea. Então, para isso, você, aí já como team physician, na minha mala eu tenho lá um colíriozinho de lidocaína, né? Você coloca lá, beleza, resolveu o problema, o atleta consegue competir. Aqui você tem algumas situações para que vocês vejam, box ou stop, né? Então, aí, por mais que você tenha um olho roxo, né? Mas você está conseguindo ver. Então, beleza, vai embora. Chegou de manhã para nós o exame médico, olhamos, beleza, está chegando bem, fez o teste, faz os exames, beleza, vai embora, né? Pode prosseguir. Aqui já é uma situação diferente. Você já tem um hematoma que você está encobrindo a visão do atleta. O atleta não pode prosseguir na competição, tá? Então, tudo é questão de bom senso. Agora, falando de lesões importantes, o que aconteceu no Brasil, há uns 10 anos atrás, um atleta que acabou a luta, ganhou, ninguém percebeu, ele chegou, doutor, nossa, eu estou sentindo um buraco na minha cabeça. Eu fui ver, ele tinha tomado uma cabeçada e chegou assim para nós. Então, quer dizer, e o atleta estava bem, estava vigil, sem problema nenhum, ele só fraturou mesmo a calota, né? Não houve um afundamento. Mas, claro, foi para o hospital, tomografia, etc. Mas para vocês verem, tomou uma cabeçada e passou desapercebido. Nem o árbitro que estava em cima do ringue percebeu. Só depois que a gente foi ver, né? E, claro, depois o nosso querido doutor Ricardo Ei vai falar a respeito de concussão, né? Eu tomei a liberdade de mostrar algumas situações para que a gente possa falar um pouco sobre o regulamento em relação a isso, né? Então, claro, você tem, por mais que você use protetor, capacete, você tem um cérebro que se locomove dentro de uma caixa óssea rígida e que, infelizmente, o cérebro está sujeito a essas situações, né? É mais uma forma de mostrar, né, o que acontece no cérebro quando você toma um golpe mais contundente. Essa é na mesma competição lá da Sérvia, que um atleta do Uzbequistão foi nocauteado duramente, né? Ali você veja que ele está sentado, você está fazendo o Maddock, você está fazendo Red Flags, você está fazendo... Ali não precisou fazer o Glasgow, mas já teve situações que tem que fazer o Glasgow também, né? Então, aqui você está avaliando, tá? Claro, ele vai ter que sair, vamos avaliar lá na enfermaria, nós temos um departamento médico anexo à competição, e a partir dali vai de ambulância para o hospital destino, que é uma das providências que a gente sempre toma quando chega no carro de competição. Ambulância, departamento médico de avaliação, avaliação pós-competição, hospital destino com neurocirurgião de plantão, né? Isso é, faz parte da carta, quando a gente manda para a competição, né? Do caderno de encargos que o país é obrigado a ter na parte médica. E aí, obviamente, só para mostrar para vocês a escala de coma de Glasgow, que a gente tem na cabeça ali, né? Que vai de 3 a 15 ali. Quando você tem um nocaute mais duro, você já está fazendo a contagem ali, né? Nós já tivemos casos de atletas que saíram com 6, 5 de cima do ringue, foi raro, esses 30 e tantos anos, já aconteceu caso grave, mas com todas as formas que a gente usa de regulamento, né? Por exemplo, quando a gente fala referee stops contest, muitas vezes é um golpe mais contundente, o atleta não nocauteou, mas ele tomou 2 golpes contundentes, o atleta já para, o árbitro já para, né? Ou nós, quando sentimos a diferença técnica, também paramos, para a gente evitar que chegue na contagem de escala de coma de Glasgow. A gente sempre evita que chegue a esse ponto, mas tem que ter isso na cabeça, porque isso faz parte do nosso trabalho. Quando acontece o nocaute, nós temos lá dentro dos nossos regulamentos uma tabelinha de parada. Então, você pega lá primeiro lá, né? A primeira ocorrência de nocaute, ou nocaute técnico, sem perda de consciência, né? Então, não, teve um nocaute decretado pelo árbitro, então vamos lá. Você vai lá e escreve no livro 1 mês de restrição, needs clearance, ou seja, você vai ter 30 dias, vai passar pelo neuro, ele vai pedir tomo, eletro, vai emitir um parecer para poder liberar e voltar a treinar. Então, durante 30 dias ele não pode treinar e não pode competir, né? Então, isso faz parte do nosso regulamento. Aí você vai lá. Então, uma primeira ocorrência de nocaute é um nocaute técnico com perda de consciência menos de 1 minuto. Então, você tem lá 3 meses, 90 dias.
Então, tudo isso aí que está na tabela vai ser escrito naquele livrinho que eu falei do começo. A gente pega a caneta vermelha, na luta em que ele participou, escreve atleta nocauteado, põe o detalhe acima de 1 minuto, com perda de consciência, etc. 90 dias restriction. E aí já passa para o delegado técnico, que vai passar para a confederação dele, que ele não pode, durante 90 dias, praticar boxe, né? E aí vai indo, né? Então, tem a primeira coisa de nocaute, o nocaute técnico com perda de consciência com mais de 1 minuto, aí são 180 dias. Uma segunda ocorrência vai aumentando, assim por diante, até como já aconteceu comigo, em que eu tive aí um atleta, até tem um vídeo, depois eu posso passar para vocês, que ele teve 3 em 1 ano. Esse eu tirei da competição, eu tive até que responder depois judicialmente, tive que ir lá, porque ele entrou na justiça, aí eu tive que ir lá responder, mostrar o regulamento, né? Infelizmente teve essa chateação, mas porque ele não podia, ele foi competir depois por uma dessas entidades, sei lá, pirata que não tem médico, tem fisioterapeuta, não tem categoria de peso, ele acabou sendo nocauteado de novo e acabou parando na UTI, tá? Então, para vocês poderem ver como a gente tem que realmente zelar, porque é um esporte de contato, afinal, né? Você tem, olha, eu tive 2 vezes o engolimento de língua ou a retração lingual com obstrução respiratória. Eu tive 2 vezes nesses 32 anos. A primeira eu não estava preparado, né? Então aí nós tivemos que improvisar ali, enfiar a língua, puxar a língua para fora, o atleta estava realmente asfixiado. Na segunda eu já tenho já cânula de Guedel, já estava preparado na segunda ocorrência, que eu levo comigo no meu material. Que esse é um material específico para quem trabalha com artes marciais e com boxe. Fica aí a dica para vocês, tá? É uma lesão rara, mas pode acontecer, né? Então você tem aqui, né, a forma de você colocar a cânula de Guedel, né? Então, você tem lá a movimentação, coloca 180 graus, gira, desobstrui e assim por diante. Só para não vou entrar em detalhes, mas para vocês poderem saber que essa situação acontece também. Deslocamento de glenumeral, relativamente comum, né? Então, e o que é mais interessante é que muitas vezes a gente vai em países que os colegas que estão ali não sabem fazer, ou dizem que tem que levar para o hospital, mas aí no hospital não tem ortopedista. Quando você vai para a África ou vai em países da América Central, você tem essas situações, né? Isso aqui era uma competição lá na República Dominicana. Então, eu mesmo fui lá e fiz lá a movimentação e fizemos a redução e deu tudo certo, graças a Deus, né? Então, vamos lá. Isso é uma coisa, você tentar fazer as manobras ortopédicas é muito difícil, porque tem cada cara muito forte. Então, a gente tem que, às vezes, dar um Valium, um benzodiazepínico, para relaxar e aí a gente conseguir fazer a tração para reduzir. Então, também são situações com alguma dificuldade para quem ainda pretende trabalhar com lutas, né? Aqui a ruptura de tendão de bíceps, isso aconteceu comigo também. É, não é uma lesão comum, mas acontece. Tá? Eu pus aqui só para mostrar para vocês. E agora falando um pouquinho de outras artes, né? Eu trabalhei com luta olímpica, então muitas vezes me convidam para fazer parte de organização médica, de como preparar um material. E aí uma coisa que a gente desenvolve é o olho clínico para observar. Então você pega essa foto aqui, olha só quanta coisa errada tem aqui, ó. Você tem aqui um tapete totalmente enrugado, ele tem que ser totalmente esticado. Então só aqui você já tem uma predisposição de ter lesões, né? Porque você tem a cabeça aqui mesmo, ela não vai ficar fixa, porque você tem um tapete se movimenta. Uma outra coisa, o atleta lutando com tênis, né? Então, o regulamento hoje não permite isso. Então, são situações que a gente passa no dia a dia. Claro, são locais e estados que têm menos condição, enfim, que você é convidado, que você, por estar na confederação, te chamam para fazer, brasileiros feitos em locais que não têm muita condição, e você acaba observando, né? Uma coisa que já aconteceu comigo também, numa competição de taekwondo, é a ambulância. Eles começaram sem ambulância. E quando eu dei por conta, não, parou. E eu ganhei vários haters ali, porque eles estavam acostumados a começar até a ambulância chegar, né? Isso é uma coisa que eu não deixo de jeito nenhum acontecer, né? Bom, aqui, acho que muitos de vocês já viram esse tipo de pavilhão auricular, né? O pessoal que faz luta olímpica, que faz jiu-jitsu, gosta, né? Ficou orgulhoso de ter isso aí, mas tem atletas que não gostam, então tá ali, né? Um procedimento que a gente faz. Você é um atleta de jiu-jitsu, né? Então você tem ali, você faz lá uma punção,
né? Vocês vejam que aí já ficou bonitinho, arrumadinho, anatômico. Tá aqui, ó, a gente fez toda a aspiração. Aí você coloca um curativo compressivo com gelo, né? E ótimo, você foi lá, tratou, anti-inflamatório, analgésico, assim por diante. Eu quero falar um pouquinho sobre os equipamentos. Você tem que ter lá a canoa de Guedel, você tem que ter um otoscópio, né? Porque acontece muito perfuração timpânica, isso acontece muitas vezes, né? Isso é uma coisa relativamente comum. E, claro, aí você vai desenvolver situações de proteção. Essa é uma atleta da luta olímpica que não queria usar e tivemos que ficar brigando com ela para usar, né? Protetor. E aqui também passa um pouquinho sobre a analogia de um soco de luva, uma bolada no rosto, com algumas consequências importantes. Uma dica que eu dou para vocês, né? O atleta, muitas vezes, quando você perde o dente, você vai caminhar para fazer a reinserção, o pessoal coloca ou no ringer, né, ou no leite, mas se você não tiver nos dois, você pode colocar, se for um atleta diferenciado, debaixo da língua do atleta. E vai, deixa claro que tem que ser um atleta diferenciado em que você possa orientar para ele não engolir o dente, né? Mas é um truque que a gente usa em situações que você não tem nada para colocar o dente ali até que ele seja atendido, né? Então, aí você tem os diversos tipos de protetores que a gente tem. Tem o tipo 1, que é aquele universal, né? Que não serve para todas as arcadas, mas é o mais barato e utilizado. O tipo 2, que é aquele que você coloca na água quente, aí ele molda, mas também, olha só, a borda, né, disso aqui pode causar, pela proeminência do lábio, tipo de lesões. Aí você tem os mais desenvolvidos, tipo 3, tipo 4, que você vai moldar de acordo com a arcada dentária, materiais mais resistentes, você pode ir colorido para o seu país, etc. Então, só para passar por esse capítulo. E outras coisas que a gente toma cuidado, né? Então, às vezes, você se depara com isso e fala, ô amigo, você vai usar esse protetor bucal ainda? Então, eles colocam aqui, né? Ou você tem aqueles que eles trocam entre si, você tem protetores com fungo, enfim, são todas as situações que a gente vê no dia a dia. Aqui é só para mostrar para vocês que o protetor vermelho e abóbora foi abolido. Por quê? Porque você não sabe se o atleta está com a boca sangrando ou não. Você está ali do lado do ringue, você está vendo vermelho, mas está sangrando, não está sangrando? Então, isso aqui foi abolido. O regulamento não permite essa cor de protetor bucal. Tá? E aqui você tem, né, a síndrome de impacto repetitivo. Claro, você está batendo nessa direção, você vai formando micro lesões, né? E com isso você vai tendo aqui uma formação de espículas ósseas, né? Que com o tempo isso aí consolida e tudo bem. O atleta tem aquilo como troféu, né? Bom, a famosa fratura do boxer, todo mundo já conhece, né? Acho que todo mundo já ouviu falar disso, mesmo na época da faculdade, né? Mas só para ilustrar. Fratura bilateral de mandíbula, também é uma situação bastante crítica, né? Que acontece. E as bolsas de primeiros socorros, aqui você tem não só o material geral que a gente usa como o Team Physician, mas aqueles instrumentos específicos que a gente utiliza para uma competição. Claro, aí vem a parte complementar, que é a parte que é cirúrgica, de fraturas, etc., né? Essa é uma situação interessante que nós tivemos de um atleta que era peso pesado, ele tinha essa região, ele tem uma etnia indígena, ele tinha essa região proeminente. Então, como se fosse um fio de navalha. Qualquer soco cortava. Então, vocês vejam com vários cortes, vários. Aí foi proposto um procedimento para ele, que era o de cortar, né, rebater a pele, e aí foi com uma fresa, regularizou, né, regularizou por dentro, aí, reestruturou o couro cabeludo, e você praticamente resolveu o problema. Eu, infelizmente, perdi o slide do antes. Eu estou procurando aí, nem sei onde foi parar, em outros pendrives. Mas eu tinha o slide do antes para mostrar para vocês o depois. Tá certo? E um pouquinho aí do trabalho. O Popó foi meu atleta em 95, em Mar del Plata, quando ele ganhou prata. Hoje é meu amigo pessoal. O Holyfield, que eu conheci, também tive a oportunidade de conhecer. Os irmãos Minotauro e Minotauro foram meus pacientes e também trabalhamos juntos aí em algumas situações. E aqui o momento máximo do meu trabalho com boxe, quando o nosso atleta Robson ganhou a medalha de ouro no Rio de Janeiro, e ele chamou a gente, falou, doutor, vem tirar uma foto comigo aí, esse é um momento maior e tal, e obviamente um pedacinho dessa medalha é nosso também. Natália Falavinha do Taekwondo,
como a gente faz, não adianta falar, tem que participar, né? Também por ser judoca, né? Então a gente tem eu gosto do assunto luta, aí fazendo um trabalho com a Ednancy em 2000, e aí está meu e-mail para quem quiser depois fazer alguma pergunta, ou discutir, ou questionar, eu estou à disposição, tá bom? Acho que deu, né? Meia horinha? Parabéns, Bernardino. Eu lembro da primeira vez que eu fui lá ver um jogo de boxe, você falou, vem atender, Denise. Eu falei, eu fui lá. Falei, Ah, você esteve lá com que a gente. dureza, hein? É, são E no situações Popó, que. graças a Deus, eu estava lá para prestigiar. Eu tive Legal. Vamos essa ver. oportunidade. Parabéns, viu, Bernardino? Você é Obrigado, Ivo. excelente. Parabéns. Obrigado aí, estou à disposição. Quero ouvir também o Perni, tem um atleta de karatê, parece que está conosco aí, né? Isso, João Tem? Lima, Opa, tudo bom? Muito bom, doutor. Gostei da apresentação, bacana. Me identifiquei com algumas lições aí. Ah, com certeza. Karatê também não é tênis de mesa, desculpe. Verdade, bem bacana. Ô, Legal. João, se apresenta para eles aí, Opa, pessoal que não conhece o João, ele é atual campeão brasileiro, né, de karatê, Shotokan, né, Bicampeão brasileiro. bicampeão brasileiro. e E eu campeão. conversei com o CC Jaime, ele me contou que esse último campeonato aí, você mesmo teve ali um quadro de quase que uma concussão, né? Aliás, na verdade, quando já me contou, é clássico concussão. Mas compartilha pra gente Aham. aí um pouquinho como é que foi a sua experiência do lado do atleta e conta um pouco como é que foi isso daí para ver como é que isso acontece na prática. E a gente vê do lado médico, né? E quando a gente vê o ponto de vista do atleta que tá ali no evento e com as necessidades dele, enfim, compartilha com a gente um pouquinho como é que foi essa história. Pô, show. Obrigado aí pelo convite. E, bem, meu nome é João Lima, eu sou radicado em Belém do Pará, eu nasci na Inglaterra, mas moro desde criança em Belém do Pará. Passei uns anos morando no Rio também, conheci o Pedro lá, com o pessoal do Jaime, com o professor do Pedro, do Karatê lá, treinamos bastante, eu treino com o Jaime há bastante tempo. Eu sou atual campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, adulto, faço parte da seleção brasileira desde 11 anos de idade, então fiz toda a categoria de base até agora, eu tô com 27 anos e são 21 anos dedicados ao Karatê, né? Então, ao longo desses anos de competição, acaba que a gente vai tendo experiências de várias lesões, tanto no treino como na competição, né? E esse ano teve um caso bem até viral, né? Que o Pedro falou, o Jaime postou. E, cara, eu acho que tá com 3,5 milhões de visualizações o primeiro vídeo dele. Então, foi viral, que foi uma situação bem atípica, digamos, porque eu faço uma rasteira no meu adversário, eu derrubo ele no chão e tenho que finalizar, né, para marcar como se for para sinalizar que eu finalizei a luta, como se fosse o Ippon do judô, que ele caiu de costa no chão, mas eu precisava socar para finalizar. No momento que eu soco, eu finalizo o meu soco e logo em seguida ele faz como se fosse uma pedalada do futebol para se defender e acerta bem no queixo, eu nem sei direito onde pegou, eu não vi o golpe. E eu caio nocauteado, fico 1, 2 segundos e tento levantar. Eu lembro bem disso, estava muito tonto na hora. Tentando levantar, tentando levantar. E foi tudo tão rápido que não deu nem tempo do árbitro. Assim, o árbitro ficou até um pouco sem saber se ele chamava o médico, se ele já decretava o final da luta. E como era uma semifinal de brasileiro, no mesmo dia eu já tinha feito 6 lutas. Faltavam mais duas, eu fiz 8 lutas nesse dia. Então, eu fiz a manhã toda das eliminatórias, já estava na semifinal, isso foi na semifinal contra o atleta do Rio até. E terminou, o árbitro sinalizou o Ippon, né, a vitória para mim, depois que a equipe médica veio falar comigo. E aí entrou, eu acho que até um pouco que o doutor Bernardino falou, aquela questão do médico ter um pouco do senso esportivo ali na hora de deixar, olha, falta mais uma luta, eu tô bem, tô me sentindo bem, fizeram os testes de equilíbrio ali comigo e tal, e fui pra final. Acabou que na final eu tomei mais um golpe forte ainda, mas acabou que eu fui campeão. pô, Pois muito é, bom. isso aí. Bom, Pedro, acho que a gente podia até aproveitar essa fala do João aí, colocar o Perni aí, o Ricardo,
O que que a gente precisa falar, Ricardo? Você tem uma experiência também com futebol, né? Muitas trabalho da concussão no futebol, né? E a gente vê muitas das apresentações suas do Pagura mostrando os casos de concussão e parece que, pô, parece balé quando você vê essas aulas aí do Bernardino, o João falando, né? E com coisa muito menor você tira o jogador de campo, né? É, putz, é um tema super polêmico, né? Bom, primeiro, né? Parabéns pela apresentação, Bernardino. Putz, as fotos são sempre demais. Obrigado por compartilhar a história, João, também. É legal conhecer e ouvir do lado do atleta também, né? A gente sabe o nosso, como a gente, como como sofremos essas lesões, mas é legal entender um pouquinho do lado do atleta também, como tá no dia a dia, né? E a concussão, ela tem um problema, né? Que é diferente de muitas das lesões que o Bernardino colocou, que é a gente não vê a lesão. E isso é uma desgraça pra gente, porque uma coisa é você tá vendo a lesão, você tá enxergando, você consegue tomar decisões em cima disso. Na concussão, não, né? Você tem que se basear em sintomas, basear no que aconteceu, em como aconteceu, e isso acaba complicando muito, né? Alguns aninhos atrás, agora que está começando, poucos anos atrás começou a mudar, o pessoal das lutas nem queria que chegasse perto o pessoal que avalia a concussão e que vê essa área, especificamente porque imaginavam que, pô, eles vão chegar na minha modalidade e vão acabar com a minha modalidade, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso no boxe, quantas vezes já ouviu isso no UFC, tudo. E na verdade não é isso. Na verdade é deixar a modalidade mais segura, deixar o atleta mais longevo, né? E as lutas mais competitivas. Você quer devolver o atleta o mais rápido, teve uma concussão, beleza? Você quer devolver o atleta o mais rápido possível para ele lutar sem risco e sem prejuízo de performance, né? E assim por diante, né? No futebol, as modalidades agora, a maioria tem regras específicas para concussão. O futebol é um que tem muita regra específica agora para concussão, substituição até a mais, né? Justamente para prevenir o que pode acontecer na sequência, né? Que o futebol, assim, especificamente dessa modalidade, em algumas outras, diferente da luta, às vezes a gente está muito longe do que acontece, né? Às vezes o negócio aconteceu dentro da área e você está na beira de campo, né? Você está a 50 metros, né? 40 metros mais até da lesão. Então, muitas vezes você não consegue ver com um detalhe, porque é tão rápido quanto os que acontecem nas modalidades, né? E mesmo do João, esse golpe que ele contou, eu vi, eu tinha visto a imagem. Pô, você demora para entender o que aconteceu. Aí você fala, cara, mas como assim? Ele acertou? Onde é que acertou? Pegou na nuca, o pé, pegou no rosto? É difícil entender. Você fala, pô, o cara finalizou o outro e mesmo assim caiu. O que aconteceu? É rápido demais, né? Foi É, muito rápido mesmo. não, e você mesmo falou, né, João? Você falou, putz, É, nem eu sei nem eu onde não pegou vi. direito, É. né? Até o Jaime, professor do Pedro, falou depois, contando, ele que estava do lado, como você falou, não é? Ele não estava na beira de câmera, ele estava a 2, 3 metros de distância, ele não viu, ele não, foi muito rápido. Que bom que você viu aí o vídeo, se quiser até conseguiu mandar, tá no Instagram, tá viral, deve ter passado no Instagram de alguém aí, depois dá uma olhada lá, que é bem, Eu, bem curioso, muito rápido. eu acho bom compartilhar, é legal. Assim, a imagem é super interessante e super inusitado, né? Ainda bem que não aconteceu mais nada mais grave. Mas a preocupação, assim, da concussão, tem umas coisas que o Bernardino colocou, né? A gente realmente, sempre que tem o trauma, a gente vai avaliar. Tem as questões dos sinais de alerta, que falam pra gente esses red flags, como ele citou, que ó, esse atleta precisa ser levado para o hospital. Tem o sinal, tem as questões da Medoc Score, que são as perguntas que você faz para a localização em tempo e espaço do atleta. Tem questões de equilíbrio, como o João colocou até, né? Ele falou que o pessoal viu o equilíbrio dele. Tem a questão de como o atleta está se sentindo, então tem tudo isso, né? Quando a gente sabe que perdeu a consciência, a gente não fica muito na dúvida. A gente sabe que pelo menos uma concussão teve, né? Se realmente perdeu a consciência, teve no mínimo uma concussão a pessoa teve. Agora nas lutas, quando você tem o knockdown, por exemplo, putz, caiu, levantou, você fica meio.
você não sabe direito como aconteceu, ele não teve uma perda de consciência, a maioria não tem, aí acaba atrapalhando mais ainda, né? 70% não tem perda de consciência. E aí o João mesmo pode falar, o Bernardino que luta também, a concussão, ela não é o jeito, não é a força que bate, é o jeito que bate. Tem golpe que você fala, cara, uma pancada muito mais forte, eu saio inteiro, eu nem percebi. Tem umas que dão uma pancadinha de nada que o cara desmonta, né? Então tem todas essas coisas, tem toda uma sequência de... É muito bem documentado, muito bem orientado o que você precisa fazer e as decisões que você precisa tomar em cima disso, né? É muito bem batido, embora mesmo no futebol, como você colocou, João, que tem as regras super específicas, cada vez mais rigorosas, cara, o pessoal come bola, né? O pessoal negligencia, né? E acaba acontecendo, como já aconteceu no boxe mais de uma vez, né? Atletas falecendo por conta de outros traumas de cabeça que eles sofreram, que poderiam ter sido evitados se tivessem identificado que eles estavam com uma concussão em um golpe anterior, né? Agora, Perini, nessa situação que o João comentou, em que você teve uma concussão ali, ele estava desorientado, ficou um tempo desorientado, e ele voltou, e ganhou o campeonato com mais duas lutas na sequência, né? Quer dizer, ah, às vezes a gente tem aquela ideia, bom, vai ficar sinais pós-trauma, tudo, mas nessas situações, num esporte onde muitas vezes causar concussão é o objetivo do adversário, né? Ah, como é que funciona? Qual que é a orientação, não sei você, o Bernardino, nessa situação? Pegando uma situação que você olhou aquele vídeo, falou, olha, ele ficou ali 30 segundos desorientado, tal, não pode mais lutar? Cara, eu acho assim, né? Primeiro, tem uma coisa que é covardia fazer, né? Que uma covardia fazer é assistir o vídeo depois e tomar a decisão em cima disso depois. Porque aí você fala, putz, beleza, eu sei o que está acontecendo, eu tô vendo e é completamente diferente do que quando você tá na hora lá, né? Se você não tem ninguém mostrando que perdeu a consciência, às vezes você nem sabe que a pessoa perdeu a consciência, né? Mas se você for seguir via de regra, se perdeu a consciência, teve uma concussão. E via o consenso, se você olhar o que que é o correto de passo a passo de concussão para fazer, identificou a concussão, teoricamente não pode voltar a lutar no mesmo dia, né? E nem precisa ser reavaliado, talvez nem no dia seguinte. Se você identificou que teve um nocaute e você percebeu que teve um nocaute e você no mínimo tem que assumir que ele teve uma concussão, no mínimo do mínimo. Às vezes acontece um knockdown, né? Às vezes o cara tipo, dá aquela chacoalhada, não perde a consciência, volta e você avalia na hora, putz, você não acha absolutamente nada, você fala, putz, tá beleza, então normal. E às vezes até alguns minutos depois começa a manifestar sintoma, Foi o que aconteceu né? comigo já. O atleta desce, por isso que muitas vezes tem o que a gente chama de avaliação pós-bout, né? O atleta desce, você avalia, os médicos ali avaliam, ou ele percebe que já tinha alguma coisa de errado ali, e já aconteceu de virem correndo, ó, o atleta perdeu os sentidos dentro do vestiário, né? E aí sim, aí você começa a fazer todo o protocolo, e obviamente, por mais que não tenha sido um nocaute, um RCC, às vezes foi até por pontos, você já determina como 30 dias, já entra naquele regulamento que a gente tem lá na nossa tabelinha. Claro, aí todos os procedimentos, hospital, tomografia, avaliação, enfim, tudo aquilo que é necessário fazer dentro do protocolo, porque, de novo, é boxe, né? No futebol, acontecem as cabeçadas, né? A velocidade do esporte é muito grande. É, Às vezes até é mais grave, porque no futebol você toma uma cabeçada, você não está se defendendo, você está olhando uma bola, toma uma cabeçada de forma indefesa e você cai. No boxe, não, você está com um adversário, você está se defendendo e está atacando também. Eventualmente você toma um golpe mais contundente, né? Mas, obviamente, que a probabilidade de ser uma coisa mais grave acontece. Aconteceu agora, eu até vou contar esse caso, foi lamentável, 2 anos atrás, um atleta, aí também houve um pouco
digamos, de negligência do colega. Nem vou falar o país, porque ele é tido como um país top na área médica de esporte e o médico falhou. Ele levou 25 minutos com o Glasgow 3 do atleta em cima do ringue. 25 minutos. Era um atleta da Jordânia contra um atleta russo. Bom, enfim, só para poder. Ele, lógico, morreu depois e foram fazer a autópsia. Ele tinha um aneurisma que rompeu, né? Claro, teve toda a luta de boxe, o jordaniano, tecnicamente inferior, etc. Tudo foi feito errado e ainda teve esse infortúnio. Quer dizer, aí é uma circunstância meio complicada, né? Tudo realmente feito para ir contra a situação. Mas acontece sim, o atleta perdeu centímetros, depois ele sai andando e aí as coisas acontecem e a gente tem que estabelecer, colocar dentro daquele regulamento. A gente toma muito cuidado com isso. Eu até vi, Perdi, nas reuniões que nós temos lá na Comissão Médica Internacional, eu sempre menciono você. Falo, ó, tem um colega assim, assim, Ricardo Eide, mostra as suas tabelas, falo, ó, é assim, 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 o colega tem muita experiência e graças a Deus o pessoal absorve isso, né? Muitas vezes tem colegas que não têm muita experiência e absorvem isso e a gente está conseguindo alguns avanços de proteção, mas é esporte de contato, karatê, taekwondo, É, paciência, a gente tem que. não, e entra até o que o João falou mesmo, né? É, tipo, o objetivo da luta é provocar uma concussão. Você quer É, nocautear o cara. E tudo bem, né? Tipo, e você nocauteou, você devolvendo, tira conseguindo uma fazer foto toda a evolução dele depois eu vou enviar bonitinho para essa aí, pessoa que está me e ligando. e ele voltando a lutar, É, maravilha, tá zerado. É igual, beleza, teve um entorse de tornozelo, tratou, voltou, tá ótimo. O problema é quando não cuida direito, né? E aí esses que são os que dão problema, né? Aí que e se o problema não é de saúde, aí é de rendimento. Muitas vezes o rendimento despenca. A gente que se olha e fala, "Meu, eu nunca vi esse atleta jogando futebol desse jeito, eu nunca vi esse atleta lutando desse jeito, eu nunca vi essas coisas acontecendo, ele tá cansando mais rápido, tá mais lento, né? Eu já peguei atleta do UFC que ele percebeu que ele tava. Ele teve um pouquinho de. Ele, por causa, teve uma concussão, teve um knockdown, teve uma concussão durante o treino, durante o sparring. E aí perceberam que ele estava um pouco mais triste que o normal, então teve um pouquinho de alteração de humor uns dias depois. E o que ele percebeu que estava diferente dele era que no Gil, coisa que ele dominava todo mundo, de repente ele começou a perder. Ele perdia, 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 tomava a decisão errado, entrava com o golpe errado, demorava para decidir. Falei, "Mano, alguma coisa está errada, ele até falou assim, eu vou me aposentar, porque o que eu era melhor de todos, de tudo eu tô perdendo. E aí foi ver, não, tinha tido uma concussão no sparring, tratou a concussão, voltou a lutar normalmente, ficou bom, ficou 100%. Mas é um cara que, pô, cogitou a parar a carreira. Teve gente que perdeu contratos por conta disso, né? E assim por diante. Mas é o que o Bernardino colocou também, assim, tem nas regras. Acho que seguindo a regra e a concussão, o problema é que você não vê, aí não aparece no exame de imagem, não aparece nada, a ressonância dá normal, a tomografia dá normal. Se você não segue o protocolo direitinho, você come bola, põe em risco a vida do atleta e a performance do atleta. Que, que às vezes, né, que aí é desgraça pra gente no, assim, aí um comentário extra, né? No futebol, às vezes o cara, pô, bateu a cabeça e de repente volta pro campo, pô, doutor, tá voltando, tá jogando melhor do que antes. Aí você fala, pô, né? E agora? Muitas vezes o que acontece, parece que desliga uma partezinha, só fica a parte que treinou. Pô, o cara tá treinado, ele sabe o que ele tem que fazer, ele não tá precisando raciocinar tanto, ele tá fazendo muito de tomada de decisão, de reflexo, tomada de decisões que ele treinou, ele é treinado para isso, né? E aí depois o que acontece é o que o Bernardino falou, de repente vai lá pro vestiário, o cara começa a passar mal e começa tá com tontura, perder a consciência, assim por diante. Mas é uma porcaria de lesão que você não olha para ela e fala, você está com uma lesão aí, eu estou vendo a lesão. Você depende de tudo isso. Eu acho que tem um negócio que o João falou que faz um contraste, né? Legal, assim, que também influencia muito. Uma coisa é quando você tem uma luta do UFC em que o cara tá treinando meses, né, a fio, pra fazer uma luta dentro daqueles rounds e tudo mais. Outra coisa é quando você pega um outro tipo de modalidade, por exemplo, o que o João passou no Campeonato Brasileiro, ele passa o dia inteiro na função do campeonato. E aí, como é chaveamento,
Então ele tem a luta dele da manhã, aí ele venceu, aí ele tem que esperar acabar a chave inteira para poder lutar, que vai dar mais ou menos perto da hora do almoço, aí ele não vai poder comer direito. Aí vai ser então assim, aí pô, atrasou a luta X, atrasou a luta Y. Eu já fiquei de médico uma vez num campeonato de jiu-jitsu, foi a pior coisa da minha vida que eu fiz. Eu saía, foram 2 dias seguidos aqui no Tijuca, e, pô, o campeonato era pra acabar às 9. Eu saí do ginásio ali as 2 vezes meia-noite. Porque atrasou, aí atrasa, aí começa a atrasar, e aquele negócio todo. E o cara tá ali o dia inteiro na função daquilo. E aí, a qualidade dele, o rendimento dele no campeonato vai cair, ele vai ficar mais exposto, né? Óbvio que isso não aumenta diretamente a incidência de concussão ou de qualquer outro tipo de lesão, mas o cara vai ficar muito mais cansado. Tanto ele, que tá mais cansado fisicamente, mentalmente, então na hora de se defender ele peca muito, quanto quem tá lutando contra ele que na hora que vai atacar também, às vezes você ataca para fazer, no caso do karatê, por exemplo, né, João me corrija se eu estiver errado, assim, não necessariamente você precisa fazer um nocaute no cara. Você tem a questão lá e eventualmente no boxe também, questão de pontos. Então, assim, não necessariamente eu preciso fazer um nocaute, mas eu tô tão cansado que a minha calibragem do soco, do ataque, também já perdeu. Então eu afundo a mão toda e aí nocaute é o cara. Então fica todo mundo muito mais arriscado quanto mais tempo passa nesses campeonatos que duram o dia inteiro, que são campeonatos menores, são eventos menores, né? Apesar de ser campeonato brasileiro e tal, não se compara a uma luta de um UFC. Então, eu acho que isso daí é uma coisa também que muitas vezes passa batido, né? Quando a gente para ver qualquer evento, campeonato de surf que seja, assim, que for, esses eventos que duram um dia inteiro, a pessoa fica muito mais exposta ao risco de lesão. Só que, na maioria das vezes, isso passa muito batido. E aí, tem um médico ali na ambulância, se der algum problema, levou, e aí o cara vai cair no rendimento também, não entende muito por quê. Tudo bem que todo mundo tá cansado a princípio igual, mas o risco de exposição de lesão de todo mundo aumenta pra caramba, né? Então, acho que isso daí é uma coisa que talvez não tenham sei lá, planilhado, cruzado ali as referências para poder saber o quanto isso impacta na incidência de algum dessas lesões, né? Não sei se vocês concordam. Deixa eu só fazer uma observação. Olha, eu trabalhei com jiu-jitsu, eles fizeram alguns campeonatos aqui em Barueri, e eu depois não quis mais fazer. Nada contra, eu tenho muitos amigos do jiu-jitsu, mas infelizmente eles têm esse problema. Atrasa, para estar aqui 7h30, 9 horas começa 11 horas, 10h30, e acontece isso. E fora o lado da cultura, se você quer parar uma luta porque você acha que o cara não tem mais condição, o técnico vem brigar com você, quase você tem que vestir um kimono para brigar com os caras, entendeu? Então é complicado, é uma questão cultural, né? Eles têm esse problema. É, não respeitam prazo de descanso, nada. Você vê, no boxe nós temos muito isso. O atleta vai respeitar, vai descansar. Nós temos exame médico de manhã. O atleta, quando ele chega, tem muito atleta que chega 2, 3 quilos acima do peso, na competição ele não consegue alcançar o peso e não vai competir, né? Então, isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado. Graças a Deus, a gente conseguiu colocar uma cultura no nosso esporte. Assim, o taekwondo é assim também hoje, né? A luta olímpica ainda tem muitos problemas. Eles chegam com 7, 8 quilos acima e aí eles querem perder peso, colocam aqueles soros que eles colocam, eles fazem umas coisas assim escabrosas. Mas, enfim, é o que você falou mesmo. São atletas que. É uma cultura em que o atleta chega no final do dia totalmente sem condição nenhuma de competição, né? Mas é tudo cultural. Eu acho que o dia que a gente criar uma política assim, de cuidar dos médicos do esporte obrigatórios, e que valha para todo mundo, talvez a gente consiga melhorar. Mas eu acho que isso vai ser difícil acontecer tão cedo, né? Mas Posso fazer um comentário, doutor Bernardino? Eu concordo com o que ele falou. Quanto mais cansado tiver o atleta, menos hidratado, com a reposição nutricional adequada, menos reflexo ele vai ter. Mais chance de se lesionar ele vai ter. Isso é em qualquer esporte, né? Ainda mais no esporte assim de contato. E eu concordo também com o Ricardo quando ele fala que tem que seguir protocolo. Porque se existe protocolo, teve um embasamento para isso, foi feito um estudo. E assim, eles brigam porque você tirou do ringue. E vão entrar com um processo contra você, porque você tirou de um jogo, porque você tirou. Mas a hora que, se esse atleta cair, a culpa vai ser de quem? Do médico. Por que o médico não tirou? E ninguém vai absolver você e falar, não, a gente não deixou tirar, né?
Então, eu acho que seguir protocolo é a primeira coisa mesmo. E claro, né, a visão clínica na hora, né, de vocês. É isso que eu queria falar. E assim, acho que em comentar em cima dessas coisas ainda, né, do que colocou, do UFC, tudo também, que tem coisas culturais, por exemplo, os caras fazem muito sparring, a semana inteira fazendo sparring pra ir pra luta depois, e às vezes se machucou no sparring pra lutar. Teve uma concussão no sparring, vai abaixo da condição que pode ir pra luta, e é uma luta, né, como você falou. Essa observação, perfeito, Não, perfeito. e Quer assim, dizer, inclusive, ele é nocauteado no sparring, já tem que contar ali como se fosse um é, nocaute e ficar os 30 dias. E muitas vezes, em muitos lugares, acontece isso. é. Não, e no Brasil, aqui, eles fazem muitas vezes 3, 4, tipo, tem 3 dias de sparring na semana. Você vai pra fora, vai para os Estados Unidos, em termos de pancada na cabeça, os caras, não, 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 você só vai tomar pancada na cabeça na luta. Você não vai tomar no treino. Você vai treinar algumas coisas, vai treinar toque, vai treinar contato, mas pancada na cabeça, você não precisa aprender a aguentar, você precisa aprender a se defender. Eles mudam É, tudo, né? é. Fala, Faderize, desculpa, pode Não, continuar eu falando. queria fazer uma pergunta, que a gente vê assim, que esses atletas de boxe que levam muita pancada na cabeça, mesmo agora com capacete, eles não, o tempo de vida deles acaba sendo menor? Isso é uma pergunta. E como é que Acaba. fica a cognição deles depois que eles Então, param de depois competir? deixa eu só te falar uma coisa importante. Aí o Ricardo, com muito mais propriedade, vai explicar, né, aquela encefalite, né? Que Uhum. Cefalopatia traumática crônica. deixa eu falar uma coisa para vocês. O capacete não serve para proteger de concussão, tá? O Uhum, capacete serve para diminuir o número de cortes, só. E outras lesões no rosto. Não, nada protege, porque inclusive o que que acontecia, né? O que que acontece hoje? Quando você usava o capacete, até para vocês poderem entender a dinâmica do esporte, o enfrentamento era muito mais próximo. Capacete, vocês viram aquela foto do soco que passou e pegou no próprio nariz, porque é muito próximo, porque é a confiança do capacete. Quando tirou o capacete, o regulamento tirou, o que aconteceu? As lesões aumentaram exponencialmente, porque a postura de lutar ainda continuava a mesma, muito próxima. Aí, com o tempo, e com, obviamente, a gente vai conversando com os treinadores, vai fazendo reuniões, a postura ficou mais distante, ficou uhum, muito mais distante. Então, é muito mais difícil, por incrível que pareça, de você ter golpes tão contundentes pela distância. Você tem mais tempo uhum, de esquiva, você tem mais treinamento. Então, a melhora do treinamento no boxe olímpico, com menos exposição de 3 rounds por um de descanso, fez com que houvesse uma diminuição exponencial de lesões neurológicas, uhum, concussões, nocautes, etc. Quando acontece, é grave, como aconteceu o caso da morte, infelizmente, mas estatisticamente a gente tem esses números, diminuiu bastante por causa da postura de boxear. Agora, nós temos, por exemplo, o Eder Joffre, eu acho que o Perni pode falar a respeito, né? Conhece o caso do Eder Joffre, e aí eu vou deixar o Perni complementar o que pode acontecer, porque obviamente você tem exposição, você tem o Muhammad Ali, que teve Parkinson, enfim, uma série de outras uhum, Uhum. consequências. Uhum. Não, só complementando uma coisinha antes, e a gente vai entrar nisso. Aliás, deixa eu comentar isso, depois eu pergunto até pro João um negócio que é curioso. Mas assim, a questão, se a gente tem uma concussão e a gente cuida da pessoa e zera essa concussão, ela pode ter outra. E aí depois uhum, você cuida de novo, zera, ela pode ter outra. O uhum, problema é se vai acumulando uma em cima da outra. Teve uma, não tratou direito, teve outra, não tratou direito e foi se somando esses traumas, né? O caminho disso é isso que o Bernardinho falou, é uma encefalopatia traumática crônica, que é uma lesão que aí sim tem alteração no cérebro estrutural, que é uma lesão que fica aparecendo Parkinson, fica aparecendo Alzheimer, diminui a cognição, entra como uma síndrome demencial por conta dos uhum. múltiplos impactos que você teve ao longo da vida. Se Proteína você chamada tau, né? É acúmulo de tau, né? a proteína tal, acúmulo de proteína tal, de beta-amiloide, vai ficando em outras regiões diferentes. O depósito dessas proteínas é diferente da doença de Parkinson, da do Alzheimer, Uhum, mas os sintomas, no final das contas, são muito semelhantes. E elas acontecem por conta do acúmulo desses traumas. Então, assim, se você teve uma concussão, qual que é o caminho?
Tive uma concussão, cuidei direitinho. Beleza, se tiver outra concussão não tem problema, teoricamente, é o que a gente acredita. Ah, tive uma concussão, tive uma outra concussão em cima. O que que pode acontecer? Eu posso acumular essas concussões ao longo da vida, Uhum. ou pode ser um negócio até mais grave, que é a síndrome do segundo impacto, que aí é edema cerebral e morte. Uhum. E esses são esses dois caminhos que a gente quer evitar de qualquer jeito, porque simplesmente não tem o que fazer. Nenhum deles a gente consegue controlar, nenhum deles a gente consegue reverter. Tanto que quando você vai para Congresso Mundial de Trauma de Cabeça, de Concussão, Uhum. lá no Mundial, a preocupação de todos eles, a nossa aqui é diagnosticar uma concussão. A deles lá Uhum. é o que que eu faço com esses atletas, esses ex-atletas que tiveram um problema ao longo da carreira, não são mais a mesma pessoa, e não conseguem mais conviver no dia a dia, que eles não Uhum. suportam ter todos os sintomas desses problemas. Então é um medo enorme, porque simplesmente a gente não tem tratamento para isso hoje. Né? Por isso que a gente quer Uhum. evitar a qualquer custo e seguindo protocolos, como você falou, é uma das maneiras, é a maneira que a gente tem que foi estudada para fazer isso. Né? Uhum. E o Bernardino colocou do capacete, o capacete realmente foi mostrado que aumenta a chance de lesão. Muda o estilo de luta, como falou, a gente se expõe mais, se fica mais colado. Pô, o alvo é maior, então golpes que ia passar batido, de repente pega no capacete, e dependendo do tamanho do capacete, você perde campo de visão. Né? Sim. Então você toma golpe que você putz, nem viu de onde veio. Né? Uhum. E, Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta só. Como que, porque eles levam pancada o tempo inteiro, como que se Uhum. identifica uma concussão num esporte desse? Aí você tem que seguir de novo os protocolos, você procura sintomas, você procura sinais, então, pô, Uhum. tá com dor de cabeça, tá com tontura, tá com alteração de equilíbrio, tá com alteração de humor, tá, te Palavras viu, inteligíveis, não sabe direito perdeu onde orientação. tá, perde Uhum. orientação, Mas mesmo visão se tá for uma leve, diferente. por exemplo, aí ele vai tomar uma leve, ele toma uma leve e depois passa para ser uma mais grave. E o problema é que assim, concussão ou tem ou não tem. É. O Uhum. negócio é tipo, é mais leve, não é mais leve, a gente não classifica tanto mais assim, né? Entendi. Mesmo questão de, Pelo SCAT mesmo só. a gente usa, o Sketch é ótimo, tá no Sketch Aham. 6 agora, Uhum. só que ele depende muito dos sintomas da pessoa para sua avaliação. Entendi. E Entendi. aí, quando a gente consegue, às vezes, colocar até avaliação de computador, alguns testes computadorizados, aí a gente percebe que esses testes são mais sensíveis ainda do que o Sketch. Porque quando o Sketch começa a perder os sintomas, esses testes começam a ficar mais sensíveis ainda. Eles conseguem permanecer avaliando de uma maneira mais fiel, né? Aham. Então acaba a gente tendo uma segurança maior, né? Entendi. E o que eu fiquei curioso, assim, porque que você comentou do karatê, Pedro, é fantástico, assim. E não só do karatê, mas as modalidades que tem várias lutas ao longo do dia, né? Tem um risco maior, realmente exponencial, né? No final das contas, para todo mundo. Atleta, para valer, assim, os caras, quando você faz teste computadorizado neles, muitas vezes para ver atenção, tomada de decisão, tudo, o cara bem condicionado, ele não cai tanto, né? Embora, obviamente, você perde parte Eu ia física, você vai falar isso. perdendo, você vai caindo o rendimento, né? Você percebe que você está mais lento, né? Uhum. Mas como tem várias lutas ao longo do dia, você também tem janelas maiores para você avaliar o atleta, né? Sim. E aí você pode avaliar, putz, o pós-luta e avaliar, pô, vamos ver meia hora depois, uma hora depois, 2 horas depois, né? Então, que assim, às vezes a parte cognitiva, a tomada de decisão, o reflexo, putz, está rápida, mas a parte física não responde. E aí do João, eu não sei, eu ia perguntar para ele, eu não sei se depois daquele dia específico, se ele teve alguns sintomas ou até como que ele sente mesmo nesse dia a dia, que foi super, acho que super rico, super o Pedro colocou. Pô, Ricardo, legal. E vocês estavam falando, começou a vir bastante coisa na minha cabeça aqui. Eu sou o lado que sofreu já muita coisa que vocês falaram, né? E é bacana isso. Assim, deixa eu tentar, que eu até tô anotando aqui, eu adoro anotar as coisas. Eu sou atleta que anota as coisas. Cara, teve um episódio, até buscando que o Pedro tá aí, teve um episódio com o Jaime, e eu acho que tu sabe dessa história, que ele tomou um golpe bem forte, ele foi nocauteado em 2021, isso. Eu sou bem Eu das lembro. datas, igual Ele ele. contou já, ele contou. Ele foi nocauteado, ele sofreu uma concussão, ele levantou, não chamaram o médico e ele continuou lutando e até falaram em algum momento. Como ele tá
tecnicamente afiado, treinado, ele foi lá e ele ganhou. Ele fez golpes que ele nem faz normalmente. Ele quase nocauteou o cara na sequência até. Então, tem uma luta que tem no YouTube aí, depois eu até mando o link, tá? É, então veio na minha cabeça isso. Agora eu acho que até perguntar pro Ricardo, isso é uma dúvida minha também. Tu me perguntar, até desculpa, qual foi a pergunta de novo que eu, senão eu não Não, respondo, eu me não, perco. imagina, fica à vontade. Não, eu comentei assim, de quanto que você, especialmente do que o Pedro falou, quanto que você perde realmente, putz, eu perco o reflexo para tomar decisão, Aham. ou perco, ou fisicamente eu me sinto abaixo, mas essa parte está afiada, e se naquele dia específico, pô, se ao longo do dia depois, ou no dia seguinte, você sentiu sintoma de Sim. alguma coisa, são pistas para saber o que, se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu, sabe? Uhum. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar primeiro o vídeo. Deixa eu tentar. Eu até Inclusive, compartilhei nos comentários, mas. enquanto você tá procurando aí, João, eu acho que, se eu não me engano, o Jaime ele nem lembra como é que ele ganhou a luta. Não, sim, ele não lembra. Ele realmente ele esqueceu Acontece. da luta. Amnésia. É, Ele ganhou amnésia, a luta e exatamente. ele falou, cara, não lembro. Fui ver o vídeo depois e falei, Isso, caraca, foi isso que eu fiz, que doideira. Eu nem sabia que eu conseguia exatamente. fazer isso, né, cara? Exato, exato, exato. Ele Mas nunca é tinha chutado de disfunção. esquerda numa luta e ele foi lá e chutou de canhota. Foi tipo isso. Não, Não, e é aquele detalhe, né? Desculpa, né? Te cortar, João. Aham, Mas é aquele negócio como você tá treinado pra fazer, como a cabeça entra no meio do caminho, às vezes, né? Ah, eu não acho que eu consigo fazer esse golpe. Pô, seu corpo tá pronto pra fazer. Quando tirou essa parte da frente, total, já da dúvida, tudo, o corpo total. fez, né? Desculpa te cortar. Exatamente. Não, sim, exatamente. Você Não, viu que. eu ia, na verdade. Opa, Não, não, pode continuar, prossiga. eu ia espelhar, na verdade, o, o vídeo da minha luta mesmo, Ah, do lance que aconteceu para vocês verem, quem ainda não viu. Eu não sei se vai dar para ver. Pessoal, vou comentar um lance aí que aconteceu. Ah, tá dando para ver? Pessoal, vou comentar um lance aí que aconteceu na semifinal do Campeonato Brasileiro de Karatê JK, que muita gente veio me perguntar o que aconteceu. Então é o seguinte, o atleta João Lima, do Pará, que foi campeão depois, né? Chegou à final e foi campeão. Ele estava lutando com um carioca, o Aníbal, e aí ele deu um Ashibarai no Aníbal e fez um Ippon. Ele completou o golpe certinho. Só que quando o Aníbal estava caindo, chutou a Só cabeça do para João e complementar, pegou já meio que na enquanto o nuca. João está E o João procurando, né, apagou. Penny? Então ele Ricardo, tem bateu atleta de e futebol que faz o gol, às vezes nem lembra, né? então ele Já bateu e aconteceu. ficou nocauteado ali. O atleta Depois teve muita dificuldade de que levantar, voltou estava pro completo. jogo, não lembrava o que tinha feito, não lembrava o que tinha acontecido e continuou jogando. não, é super como aconteceu. E essa do João Opa, é muito louco de ver. deu pra ver o Eu vi, vídeo? Não para sei. mim passou bem aqui. Passou? Passou, Ah, passou. beleza. Ah, Sim, deu show de bola. eu vi também. Não, Eu e até você É uma fica foquei coisa que eu ia pouquinho no aí. final. comentar, perde totalmente a percepção, né, do cansaço, do esforço, quando Então, tá com a cognição baixa, né? Então aí eu aquela discordo um sensação talvez pouco. de Aí eu cansaço discordo. não, não Não, isso apareça que eu ia naquele momento. comentar. Isso que eu ia comentar, assim, foi uma competição que durou, eu devo ter lutado a primeira luta umas 10 horas da manhã, e essa luta já era umas 5:30 da tarde, né? Então, exatamente o que eles falaram, você é desidratado, sem alimentar direito, parte nutricional horrível, mas nessa hora, eu que já, querendo ou não, já experienciei algumas vezes campeonatos longos, no sentido de eu quero estar naquela posição de lutar, de ser a luta principal do dia, a última luta do dia, isso só me deixa mais forte mentalmente. Então, eu me deu cãibra na hora, eu tô sentindo dor, na hora eu não quero nem saber disso. E assim, o corpo nem. Eu não fico, na minha cabeça não fica, eu tô sentindo alguma coisa, não, pelo contrário. Vai passando as horas, vai aproximando as últimas lutas, eu sinto que a minha confiança ela aumenta muito mais. Vem a questão da adrenalina, né? Aí mais da parte de vocês, mas o que eu sinto, o meu nível de ativação, o quanto eu quero estar naquele momento é muito mais forte do que qualquer dor que possa eu estar sentindo na hora. E isso é uma coisa que eu já senti algumas vezes, então não foi uma de um caso só. Eu estava sentindo muito esse nível de confiança de que realmente é competição, né? Eu quero ser a luta principal do dia, eu quero ser o campeão.
Então a minha confiança estava lá em cima. Eu desci para essa luta que aconteceu esse caso. Aí eu até ia perguntar para o Ricardo. Eu acho que eu não tive uma concussão porque eu não esqueci nada. Eu não tive perda de memória. Eu estava ali o tempo todo. Mesmo eu estando tonto, eu me mantive. Eu lembro que eu estava. A minha maior lembrança é a dificuldade que eu estava de levantar. Eu lembro que eu fiz muita força para levantar. Justamente eu levantar para eu ter mais tempo ainda de, depois de ter a vitória, receber a vitória, eu já descansar para a luta final. É só uma luta depois. E, e fazendo um paralelo, porque eu fiz essa pergunta, até depois o Ricardo responder, porque eu sofri um nocaute em 2020, e esse foi o nocaute mesmo. Esse eu perdi a memória total, tomei um chute, eu nem vi de onde foi, até falaram, né, que às vezes não é o golpe mais forte que nocauteia, mas é o golpe que a gente não vê. Eu não vi o chute, não vi. O cara foi pro lado, pisou pro lado, levantou a perna, não vi de onde veio a perna dele. E isso foi até interessante, foi uma semana antes da pandemia. E foi até bom, porque eu não sabia o que fazer, aí acabou a luta. Teve um protocolo nessa competição que tem os 10 segundos, igual no boxe, teve a contagem de 10 segundos, acabou a contagem, eu continuei apagado, não sei quanto tempo eu fiquei no chão, para dizer precisamente se foi mais de 30 segundos, até gostei daquela tabela, se foi 30 segundos, se foi mais de 30 segundos, não sei. Mas eu sei que eu acordei com o meu humor completamente alterado. Parecia que eu tinha tomado, não sei, parecia que eu tava bêbado, assim, uma adrenalina absurda, absurda. Uma agitação, foi bem. Nunca tinha vivenciado, né, aquilo, então fazendo esse paralelo. Então acho que fica até um relato aí de um caso de uma concussão e um caso, não sei o que que seria esse, desse vídeo agora desse ano, né? Eu acho, putz, super interessante essas coisas, colocando e a gente sempre fica preocupado, né? Porque essa do vídeo, realmente, é muito difícil falar, é muito rápido. E se olha, pô, você não sabe se a pessoa realmente perdeu a consciência. Tudo bem, ela desmontou ali, mas, putz, cai no chão, já levanta, é rápido tudo, né? Às vezes não teve. Né? E o Pedro colocou, pô, avaliou depois, você não achou nada, não viu sintoma, putz, você não achou nenhum sintoma, nada de nada, cara, Uhum. beleza, bora. Até desculpa, tu me perguntaste também, no Imagina, dia seguinte, no depois, eu não senti nada, eu não senti dor ótimo. de cabeça, não senti nada, vida normal, Vida que seguiu. segue, vida normal. E assim, e realmente, quando você teve o outro, muitas vezes, você não tem, aí você não tem dúvida nenhuma que teve uma perda de consciência, então você tem a certeza absoluta que teve uma concussão, é mais fácil, vou colocar assim, para diagnosticar. Uhum. E realmente, os sintomas às vezes aparecem na hora, às vezes aparecem minutos depois, às vezes aparecem no dia seguinte, às vezes fica meio, sei lá, fica um pouquinho diferente do É, normal, às vezes altera, uma das coisas que faz é alterar o humor, às vezes dá irritação, às vezes dá sensação de embriaguez, né? Às vezes dá a sensação de, putz, você fica puto da vida com tudo, você fica mais irritado, você fica mais estourado, que no seu caso não ia ser bom se você ficasse, né? Karateca, pô, não é bom, mas o humor altera, né? E às vezes tem gente que fica mais triste, mais depressivo, mas muda o humor para alguma coisa. E cada um tem um sintoma diferente. E não significa que sempre que acontecer vai ser a mesma coisa. Tem gente que tem mais tontura, tem gente que tem mais dor de cabeça, tem gente que fica mais enjoado, tem gente que fica mais lento para raciocínio. Então tem uma gama de sintomas muito grande para a gente avaliar. Por isso que é legal se a gente faz esses testes computadorizados que medem direitinho isso, né, de cada um para saber qual que é o normal de cada um, putz, fica fantástico, porque isso a gente usa na pré-participação, e aí realmente é super interessante que você colocou também, se a gente faz teste cognitivo computadorizado, quando você mede tomada de decisão reflexo em atleta de alto rendimento, putz, o cara mesmo fadigado é difícil cair. Ele tá lá, ele ainda tá lá. E bate com o que você falou, pode estar fisicamente abaixo. Né? Você pode estar fisicamente abaixo, tudo, mas cognitivamente, se o cara está preparado, muitas vezes ele consegue manter, né? Mas e se você faz, se você tem o trauma e você consegue fazer esses testes computadorizados depois, às vezes, mesmo sem a pessoa ter sintomas, você consegue perceber alguma alteração. E aí, se você consegue perceber alguma alteração, você fala, opa, alguma coisa não está legal.
alguma coisa está alterada, né? E isso até, né, Bernardino, acho que são coisas para a gente olhar bem, porque mesmo a questão do tempo, né? Ah, foi por 1 minuto de nocaute, foi por 2, por 3, por 30 segundos. Isso, a gente para concussão especificamente, a gente pensa muito mais na concussão em si hoje, né? Que a gente tá não tanto no tempo que permaneceu, o tempo que permaneceu apagado, a gente começa a pensar muito em outras lesões estruturais. Né? Se ficou mais tempo apagado, talvez tenham outras lesões estruturais mais graves até que a gente precisa avaliar. Mas para concussão, não muda muita coisa. Se você ficou 5 segundos apagado, se você ficou 30 segundos apagado para concussão em si, especificamente, não muda, né? Mas realmente, assim, a gama de sintomas, ela é muito grande. A sensação principal, em resumo, é como se fosse, cara, parece que eu tô bêbado, parece que eu não dormi à noite, parece que eu tô 5 dias seguidos sem dormir. O sintoma é meio assim. Para nós, o que muda apenas é o que você falou, 5 segundos. Para nós, o que muda apenas é o tempo de afastamento dentro daquela tabela. Porque tem alguns, por exemplo, que recebem um nocaute e já levantam, mas não está tudo certo, vamos embora. Já acabou a luta, amigo. Então acontece sim, né? Aquela fração de segundo que ele apagou, levantou e acha que está tudo certo. Então, mas mesmo assim, a gente considera como 30 dias o mínimo, né? Independentemente do tempo, porque é o que você falou, é o segundo impacto, né? Uhum. Não, e assim, eu já peguei atleta que, aí no futebol, né, que o João tinha comentado, peguei atleta que entrou, não era eu que estava no jogo, né, mas depois eu acabei avaliando o atleta. Pois, com certeza todo mundo tem histórias parecidas aqui. Ele estava no jogo, ele teve um trauma de cabeça, seguiu no, tipo, nem precisou entrar para avaliar nada, seguiu no jogo, tudo. Aí chegou no intervalo do jogo, aí ele perguntou, mas pô, quanto é que tá o jogo? Pô, tá 1-0 pra gente. Ah, é? Pô, quem fez o gol? Ué, você fez o gol. Pô, mas eu fiz o gol? Mas, Mas Comigo nunca eu não aconteceu isso lembro. aí, não. Comigo nunca aconteceu isso aí, não. Ótimo, ótimo. E assim, aí o cara, pô, ele não lembrava, ele fez o gol, ele não lembrava, ele tinha tido uma concussão, só que o trauma não foi tão forte, é o jeito que bate, não é a força que bate. Só que assim, é um cara, a gente tinha o teste basal dele, né? Ele saiu do jogo 2 dias depois, estava em campo já treinando, com segurança. Tipo, a gente sabia que ele estava pronto para voltar a jogar, porque tinha todos os testes da avaliação pré-participação dele, e a gente conseguiu antecipar a volta com uma segurança de 100%, para falar a verdade. Que na medicina a gente nunca fala 100%, mas putz, 99,9% de certeza que tava, putz, ó, ele tá liso, tá em ordem, não precisa esperar 1 semana, 2 semanas, 30 dias, ele já consegue voltar, ele tá pronto para encarar o normal dele, né? Então, deixa eu fazer só uma pergunta aqui, por exemplo, eu sou pediatra também, né? E quando a criança tem, para evitar tomo, né? De vira e mexe numa criança, ela caiu abaixo de 1 metro, a gente espera, reavalia a cada 2 horas, depois a cada 24 horas, a cada 48 horas, porque nesse intervalo pode ter alguma alteração. Vocês fazem uma avaliação, assim, porque às vezes naquele momento não tem alteração, mas ela pode vir a aparecer depois, que nem o atleta estava ótimo, levantou, competiu, mas daqui 2 horas, que nem você falou no vestiário, tem um critério para essa avaliação? A cada 24 horas, a cada 48 horas, porque o edema, né, ou o sangramento, ele pode vir após ou não, né? Eu não sei se estou falando bobagem aqui. olha, no Manda bala. nosso caso, vai muito também aquela observacional, né? Quando você tem um atleta que foi muito duramente castigado, não teve nocaute, mas que foi duramente castigado, fica um tempo em observação lá no venue, lá no local da competição, no nosso departamento médico. Geralmente a gente deixa pelo menos 2 horas de observação. Não aconteceu nada, é aquelas recomendações de pronto-socorro, né? Qualquer problema, tiver sonolência, dor de cabeça, náusea, vômito, perda de orientação, etc., por favor, nos contacte. O telefone de contato é esse, a gente já orienta o treinador, até porque
não tem muito o que se fazer, a não ser que você tivesse uma retaguarda hospitalar e que você deixasse o paciente 24 horas, que no caso acontece que você tem um nocaute mesmo, franco, que você leva para o hospital. Mas nesses casos aí, o protocolo é esperar, pelo menos para nós, 2 horas de orientação para alterações que possam acontecer e nos avisar, que é o que acontece em qualquer pronto-socorro, né? É, É isso aí também, não é que não deixa no hospital, né? Mas a gente vai orientando, o, qualquer coisa volta, é isso mesmo. o que a gente costuma ver também, Denise, é assim, se tem aqui algum. É que criança é mais difícil porque depende da idade, você não consegue identificar muita coisa. Você precisa ver muito o que os pais estão falando e tudo mais, Só né? que Existe algum. genericamente, né? Quando a gente tem alguma suspeita, a gente tem o sinal clínico, né? Que Sim, a gente tem que pensar em várias frentes, que sim, eu sim, nem vou sim. falar aqui, mas a gente deixa, nem que for por social, uma internação social, entendeu? Que o que a gente costuma usar, pelo menos para concussão específica, a gente usa aqueles red flags que o Bernardino colocou, né, também, né? Então, se na hora do trauma, pô, tá com visão dupla, foi uma perda de consciência por muito tempo, tá vomitando, vômito incoercível, não para de vomitar mais, dor de cabeça aumentando cada vez mais, humor mudando completamente, nível de Esse é um sinal consciência clássico, né? mudando. Putz, É, são sinais de alerta, putz, precisa fazer, né? Então, para é, é. concussão, é exatamente isso que a gente faz, porque na concussão a gente quer literalmente descartar essas outras lesões para depois ficar com o diagnóstico de concussão, né? Para criança, quando assim, a gente permanece em observação, como você colocou. Para criança, na concussão, o que a gente procura muito é a informação dos pais para os outros dias, como é que está indo na escola, se a nota da escola começou a cair, se está mais choroso, se mudou o padrão de sono, se está mais irritado. Então a gente vê se tem algumas alteraçõezinhas nos outros dias. Mas, Entendi. mas o que você colocou, a gente colocou para mim está perfeito. Acho que a questão do trauma em si é que você está querendo evitar, você está querendo olhar outros traumas além da concussão para ver se tem alguma lesão estrutural que põe em risco a vida da pessoa naquele momento, né? Sim, sim. Exatamente. Obrigada, gente. Valeu. Eu vou até levantar Ô, uma bola aqui, só para. Não é o tema específico, mas é legal. Quando a gente vai para o lado da concussão, né? A modalidade que eu vivencio mais é o surf. E aí você tem um ambiente em que esporte como esse, em que você tem a concussão, na verdade, ele é afogado. Então, aí muda completamente o problema, né? Então, e a questão do capacete está super em alta. Especificamente no surf, a Liga Mundial para ondas de consequência está fornecendo capacete. Tá, para não machucar a cabeça quando bater no fundo, porque se for para pagar, vai pagar igual. Então, assim, é toda uma questão que tá vindo dessas outras modalidades, né? E aí, quando a gente fala de concussão por si só e tentar abrir esse leque para todas as outras modalidades, ainda mais essas que são mais estéticas, como o próprio surf eventualmente acaba sendo, e cultural, é muito, muito difícil. Então, assim, é legal ver que tem muita coisa. Aí você tem um paciente que teve uma concussão surfando. Então, se ele não se afogou, que já é um problema gravíssimo, né? Você começa a ter todos os outros problemas também. Que aí até você conseguir destrinchar e ver. Teve um caso, né, de um brasileiro famoso que teve uma concussão, ficou com sintoma neurológico por um bom tempo, quase não participou das Olimpíadas. Então, assim, você vê que tem uma coisa ali que a concussão realmente e esporte de luta, né, de contato, é trauma em cima de trauma. E é isso. Eventualmente mudar a regra acaba sendo, né, muito, muito essencial para isso, né? No final das contas, quando você muda a regra, quando você tem tipo no Taekwondo, em que, não, pô, suspeita de concussão, o cara tá desclassificado, não volta mais, perde classificação para as Olimpíadas, para o Mundial, para não sei o quê, fim de papo. Quem dá a decisão é o médico que está ali dentro. Mas isso traz a relevância do tema para dentro da modalidade. E o pessoal começa a tentar treinar de uma maneira para minimizar esse risco, apesar de também fazer parte dos objetivos, né? Ricardo, você comentou logo no começo da apresentação de que é uma covardia a gente discutir em cima de vídeo, né? Agora, nessas competições que o João está participando, por exemplo, de que você tem várias provas, às vezes num dia, no dia seguinte, eventualmente você pode ter uma luta e pode analisar um Uhum. vídeo, analisar a situação que aconteceu naquele momento e você pode suspeitar de uma concussão, né? E o atleta, primeiro, acho que podia tentar entender do João, quanto que eles tentam fugir dessa avaliação, porque eles sabem que o médico está ali para querendo desclassificar ele. Ele, pô, treinou a vida tudo para aquele momento ali, né?
se é comum os atletas quererem esconder ou tirar a coisa do médico. E depois de você, cara, se você pode, eventualmente, naquela avaliação prévia do dia da luta que o Bernardino estava falando, usar como referência um vídeo que tenha mostrado a situação da luta anterior, do dia anterior, ou de horas antes, para poder desclassificar aquele atleta. É, é que eu fale primeiro? Pode Essa é ser, uma pode ser. pergunta para nós, ô João? Exato. Primeiro, acho que saber de vocês o quanto que eles tentam, de fato, esconder isso. É comum esconder, tentar esconder da equipe médica, o quanto que eles, como atleta, às vezes avaliam o médico que pode eventualmente desclassificar eles como um adversário ali, vamos dizer assim. E do lado do médico, o quanto que vocês podem usar os vídeos de uma luta anterior para poder eventualmente Aham. desclassificar ele para a luta seguinte. Eu responder em duas situações. A primeira é o atleta, como ele compete a cada 2 dias, no máximo 3 dias, dificilmente ele consegue esconder. Ou ele aparece ele ganhou e aparece na competição seguinte para fazer o exame médico, ou se ele perdeu, no caso, ele não apareceu mais, fatalmente isso vai chegar aos nossos ouvidos, até porque em cada local de hospedagem você tem uma ambulância e um médico que está ali, está sempre de plantão nas nossas competições. Então, dificilmente isso acontece. Já aconteceu, já é a segunda parte da resposta, de nós termos um atleta que foi muito castigado, o árbitro que deveria ter parado não parou, nós assistimos juntos e nós percebemos realmente que o atleta ali que prosseguiu e não foi parada a luta e acabou por pontos, etc., foi muito castigado e sim, nós acabamos, a gente sabia qual era a nacionalidade do atleta e acabamos indo buscar o atleta depois, né, do que aconteceu. Foi uma vez que aconteceu isso, do que aconteceu para que a gente pudesse avaliar e realmente ele tinha tido dor de cabeça, náusea, vômito, né? Era um atleta da América Central, aqui de Guatemala, me parece, de Honduras, e eles estavam com medo de falar ou ficaram desorientados, não sabiam o que fazer, e o árbitro foi até retirado da competição, porque foi um erro da arbitragem ali de não ter parado pelo castigo que ele estava impondo ao atleta, e o médico também que estava no ringue, ele tinha prerrogativa, era um médico novo, de ter parado e não parou, eu estava na coordenação ali, quer dizer, houveram vários erros, e essas coisas servem para a gente ir treinando e orientando para que isso não aconteça mais. Mas é pertinente o que você perguntou, João. Pode acontecer, já aconteceu, mas a gente está procurando se cercar o máximo possível de cuidados, né? O É, João ia falar alguma coisa, João. manda ver, João. Depois eu complemento. Eu ia falar, eu acho que o boxe, né, tratando das artes marciais, esporte de combate, tá muito à frente, né? Acho que a modalidade está mais à frente, ainda mais como o doutor Bernardino falou, o boxe luta a cada 2 dias, né? Isso é, é uma realidade diferente, assim, bem diferente da gente. Porque acaba que eu tenho grandes amigos boxeadores, até um que é do boxe e do karatê também, o nome dele é Fábio Simões, não sei se o Pedro talvez já tenha ouvido falar dele, mas ele já contou muita história pra gente de como é que é rigoroso o controle, essa questão do exame médico antes das lutas, a cada 2 dias a pesagem, então dificilmente o cara do boxe vai perder 7, 8 quilos como o cara do wrestling perde, né? Os caras do MMA perdem, né? Às vezes ali é 2 quilos, 3 quilos ali, faz um treino, ele perde de manhã, recupera a luta, faz, descansa um dia, ou no outro dia já faz de novo. Todo dia pesa, né? Todo dia de luta ele pesa, né? Isso é uma realidade muito diferente. Por exemplo, no karatê, eu luto em duas federações, né? Uma federação é só absoluto e outra tem peso. Quando eu fazia um peso, eu tinha que pesar no primeiro dia e eu só ia lutar, por exemplo, o campeonato começa na quinta, as eliminatórias começam na quinta. Até já me alonguei da resposta. Mas começa na quinta, pesava na quinta e lutava no sábado, por exemplo. Um dia de competição, no máximo eu fazia 2 dias, uma luta no outro dia. Agora, respondendo a pergunta do João, que o atleta de alto rendimento, ele vai sempre falar que tá bem, cara. Pelo menos a resposta dele vai ser sempre: ah, não, tô bem, tô pronto para lutar. Pode estar sem um braço, o cara vai falar: tô pronto, tô bem.
Ainda mais eu puxando aquele exemplo da outra luta, que até perguntaram se a questão da hidratação, da nutrição. Cara, a parte de confiança mental tá tão forte naquela hora, porque assim, a cada rodada tem um desgaste físico, mas tem uma construção de confiança muito grande. Até no tênis tem muito isso, né? Um esporte eu acompanho bastante tênis, não vem ao caso da pauta de hoje, mas a cada rodada é um. O cara às vezes faz 2 jogos, ele ganhou 2 rodadas, pô, a confiança dele vai muito lá em cima, ele vai no outro campeonato, ele vai bem, muito melhor por causa dessa construção de confiança. Então, por exemplo, imagina um atleta, no meu caso, faço 3 lutas eliminatórias de manhã, pá, tranquilo, tô bem. Aí na última luta, eu quebro o dedo, como já até aconteceu comigo, meu Deus, ele não fica reto, enfim. Quebro o dedo. Aí vou esconder, assim, vou fazer uma bandagem ali, mas a minha cabeça vai estar tão forte porque eu construí uma confiança. Então, se vier algum médico me perguntar alguma coisa, eu vou sempre falar, pô, eu tô muito bem, eu tô excelente, eu tô pronto, né? Então, eu acho que esse é o lado do atleta aí, nessa pergunta. Já aconteceu comigo numa competição, numa luta, cara, era repescagem pro bronze num brasileiro, 2021, pandemia. Evento sempre torcida, aquela coisa ainda da pandemia. Faltavam acho que 27 segundos. Eu tava ganhando a luta. Eu tomei um golpe de encontro bem no olho. E na hora já inchou, assim. Eu sou um cara pequeno, eu peso 88 quilos, então a categoria é pesos pesados ali do karatê, é mais de 84 quilos. A gente não tem um mais 100 quilos, que era pra ter, eu acho, mas enfim. Então, eu lembro que veio o médico e ele na hora já queria parar. Aí veio, até eu senti que ele era um cara até inexperiente, eu senti. Porque a médica da confederação não estava ali na hora. Ou ela estava em outro cotô, enfim, era uma mulher que eu já tinha uma já conhecia ela, né? Aí eu olhei, aí eu falei, dei aquela reclamada assim, pô, mas faltam 27 segundos, cara. Aí ele, não, beleza, mas aí a próxima tu não luta. Aí eu fiquei, tipo, nem adiantava, porque na próxima que ia valer o bronze, de fato, eu nem ia lutar, então nem sei, porque só por isso que eu falo, o atleta na hora ele tá tão focado, visando o rendimento, que ele, tá bom, eu vou terminar, não, eu vou terminar essa. A minha cabeça era, ó, não, pelo menos me deixa terminar. Foi o que eu falei, ele falou, não, da próxima tu já não luta. Aí veio então, É, esse relato. e é fogo, né? Eu acho que esse negócio é super importante ver como que o peso de uma fala fora do contexto, que nem precisaria, ele nem precisaria ter feito esse comentário, ele nem não teria nem necessidade técnica de fazer, ele fez e acaba, joga lá para baixo, né? É fogo. Sim. Mas o que você tinha perguntado, João, assim, por exemplo, eu falei que é uma covardia no sentido por exemplo, tipo, de você, uma coisa é a gente avaliando na beirinha, lá, putz, torcida bombando tudo, se você não viu o lance direito, é muito rápido, e a outra é a gente olhando, putz, estou confortável, com slow motion, com tudo, olhando, sossegado, cara, muda muito. Porque, por exemplo, e aí entrando no que você tinha falado do VAR, se no caso do João na luta dele, pô, se você tá na hora, bateu, caiu, você nem vai perceber. Se você, se você tá no vídeo depois, às vezes, que não foi o caso, mas às vezes você consegue perceber, ou numa partida de futebol que tá longe, porque o cara caiu e ficou desacordado 10 segundos, que ficou, apagou por 15 segundos. Putz, você percebe que ele apagou, ou caiu, bateu a cabeça no alto e caiu sem defesa, né? Você sabe que tem alguma coisa errada, e é coisa que você não consegue ver na hora. Mas é coisa que você consegue ver com o VAR depois, né? Eu já peguei casos também de atletas no futebol mesmo, de ficar na dúvida, putz, eu não sei se teve uma concussão ou não, não sei se teve uma concussão ou não, pô, ver com quem tá vendo o replay, né? Ou vamos olhar, ou se não foi no finalzinho do jogo, por exemplo, não precisou entrar para avaliar, não precisou nada. Pô, será que aconteceu mesmo? Olha o replay do jogo para ver se realmente teve perda de consciência, se teve alguma coisa que a gente olha, que a gente entende como um sinal de concussão.
Então, a resposta é para mim, sim. Se você estiver olhando o vídeo depois, se você perceber que essas coisas aconteceram, você pode, eu acho que pode, e é uma responsabilidade nossa de realmente apontar que teve uma concussão e aí, a partir disso, define o que vai ser feito de conduta, né? Eu só queria complementar que a pergunta do João ficou essa questão de esconder, diferente do futebol, como o Ricardo agora falou, não só o karatê, mas todos os esportes que são eliminatórias simples, é muito rápido tudo. Então, acabou ali aí eu caí, levantei, fiz mais uma, acabou. Então, aí não tem nem muita oportunidade de tentar esconder para o médico vir perguntar alguma coisa de questão. Tanto de uma luta para outra mesmo. Tipo assim, eu caí, levantei, ele veio, foi o que aconteceu. Fez os testes lá de equilíbrio. Eu falei, não, eu tô bem, tô tranquilo, tô pronto pra. Só faltava uma luta. Final do brasileiro. Pô, se o médico não deixar, eu vou bater no médico, cara, com todo respeito. Brincadeira, eu não ia fazer isso. Mas, pô, né? Uma luta só. Então, acho que, por Não, exemplo, diferente do boxe, que tem essa pausa para 2 dias, um dia, é muito diferente, né? Então, a eliminatória simples é muito rápido, né? Tudo passa muito rápido, então fica essa diferença aí das modalidades. E sem contar a adrenalina na hora mesmo, né? Eu já peguei jogador também que ficou discutindo comigo, não, eu vou voltar pro jogo, vou voltar pro jogo no futebol, e olhando a boca dele assim inteira aqui, os dentes embaixo tudo fraturado, assim, os dentes soltos. Eu falei, cara, tua boca, não, eu vou voltar. Até que chegou outro jogador com o dente dele e falou, ó, achei teu dente. Aí ele falou, olhou, nossa, meu dente, eu perdi o dente. Eu falei, cara, você tá com tudo quebrado aqui embaixo, você tá sem o dente. Tô falando que você tem que sair da partida, não dá pra você voltar assim. Aí que ele percebeu, porque ele viu o dente dele, que não tinha nem sentido a dor dos dentes quebrados e da adrenalina tão alta que tava. E não é de sacanagem que ele tava comigo, estava fingindo, putz, eu estou escondendo. Não tava, ele não tinha percebido mesmo. Pô, acho que tá bem legal a discussão aí. Estamos caminhando aí para o final pelo tempo também, tudo isso. Talvez, Bernardino, acho que você podia só comentar mais uma coisa aí, de que foi falado aí, no caminho sobre a diferença de nível de competição, né? E aí eu vou até trazer algumas coisas de outros esportes, porque normalmente você tem uma diferença muito grande, por exemplo, em Olimpíadas e Mundial, né? Porque Mundial competem os melhores do mundo. Nas Olimpíadas, muitas vezes tem vagas por países. Eu vou até dizer, na vela, com esporte que eu competi bastante, até em nível internacional, tudo isso, você tinha atletas indo para Olimpíadas que, assim, era vergonhoso perto de um nível de elite mundial, né? Porque você tinha ali, era de país, porque tinha 2 vagas por país, então, quer dizer, quando você pegava atleta que estava em 100, mais de 100 do mundo, né? Competindo com os melhores, né? E na vela, tudo bem, ele vai chegar ali um tempo atrás. Na natação, isso é muito usado para os atletas de elite que nadam tranquilamente. No começo, não cansam e se preservam para a final, né? Não sei se nos esportes de combate existe alguma regra, alguma forma na classificação olímpica para evitar que um atleta número 1 do mundo vai enfrentar uma pessoa que, pô, muito abaixo dele, que vai ter um risco muito alto de lesão. E talvez, bom, vai até se preservar naquela luta, porque para ele é muito fácil aquilo, mas ele pode estar ainda assim causando dano muito grande para esses atletas. E isso, eu imagino que em competições mais regionais deve ser um problema grande, né? Que talvez, pô, pegar um atleta de elite competindo com uma pessoa que não tem a menor condição de estar competindo com ele. Bom, eu posso responder isso aí para você. Vamos lá. Até assim, 2 competições mundiais atrás era um Open, ou seja, vinha quem quisesse. Então era muito comum um atleta lá na primeira luta, como era Open, um atleta da Bulgária pegar um atleta de Honduras. Muita diferença técnica e às vezes aconteciam nocautes brutais com problemas sérios, né? Então aí a gente começou a fazer eliminatórias. Mesmo assim, ainda assim, a Olimpíada é mais alta, porque a Olimpíada você tem várias eliminatórias, chegam sempre os 4 ou 5 melhores de cada continente. Então, na primeira luta, você já pega o chamado, né, fera do outro continente. Então, todas as lutas são difíceis numa Olimpíada.
Porque realmente são os 4 ou 5 melhores de cada continente, os melhores de cada continente e de cada categoria. Então não tem luta fácil. De cara você pode pegar um campeão ou o segundo colocado da Ásia ou o segundo da África, que são todos fera. Coisa que no Mundial já. Agora nós vamos ter o primeiro Mundial da World Boxing, nós fizemos algumas eliminatórias justamente para tentar filtrar isso. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente podia começar a encerrar aí já, né? Porque temos bastante adiantado aí de horário. Não sei se a Denise está aí, se quer finalizar aí, como é que temos aí? Quero, João. É o seguinte, quero parabenizar, porque foi demais, né? Tanto que demoramos aí mais de quase 1h30, eu acho. Bernardino, muito obrigada aí pela. Sempre é muito enriquecedor aí o que você fala, porque para mim isso é um pouco fora da minha realidade. O João também, obrigada pela presença, né? Foi muito bom te ver aqui, parabéns pelas suas conquistas. O Pedro também, o pessoal da SMERG, obrigada, Eide, muito obrigada também. Eu só tenho a agradecer vocês aí, só isso que eu queria falar. E João, né, meu diretor científico que trabalha pra caramba. Obrigada, João. Ótimo. Quer dar uma última palavra aí, vocês? Eu só agradeço o convite, obrigado por participar, é um prazer estar aqui com vocês. Se precisar de qualquer coisa, me fala. Temos testezinhos cognitivos para você fazer, João, se você quiser. Depois a Eu gente quero, eu combina. quero, eu quero, eu A gente, quero. como a gente troca Gostei. informação, é legal para ter umas medidinhas suas também, é bem interessante, você vai gostar. Ele vai falar que está muito bem, que está pronto para Não, a não, próxima luta. isso ele vai estar, isso com certeza. Por isso que a gente quer ver agora, que a gente olha, pô, isso aqui é o Pô, se normal, Deus esse quiser. é o Acabei de fazer muito top teste essa dele. semana. É isso. Domingo eu fiz um de VA2, tinha minha pé, minha coxa. Tá... Tá morrendo. Não, isso aí eu É isso mando para aí. você no teu celular, no teu e-mail, você faz em Show. casa, tranquilo. Beleza, beleza. Manda Combinado. para mim, Ed, se Você você quer? puder. Lógico, Manda lógico. para mim os testes, se você Mando puder. sim. Maior prazer. Maior prazer. Para quem quiser fazer, me avisa Acho que que eu minha mando para cognição não fazer. vai estar tão boa. Não, mas aí a gente não discute o resultado em público. A gente deixa Estou só. brincando. Tô brincando. Mas, gente, obrigado de novo pelo convite. Obrigado pelas explicações todas, Bernardino. Obrigado pelo João compartilhar as histórias do Karatê, Denise, por tudo. João também, que conheço há séculos. Com o Pedro também, parte do surf. Acho que a gente vai estar junto no próximo congressinho do surf. Né? A gente vamos estar lá também, assistir as coisas. Vai ser bem legal. Obrigado, gente. Obrigado o tempo de vocês todos. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Valeu. obrigado, pessoal. Valeu pelo Só convite. Valeu, todos aí. Pedro. Qualquer coisa Pela... precisando, João, é só falar com a gente aí, a gente vai te dar o maior prazer, te dar o Pô, suporte aí que for obrigado. necessário, viu? Parabéns aí pelos títulos. Pô, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Foi bem bacana a discussão. E eu vou te mandar uma mensagem aí, Ricardo. Acho que tá lá no Instagram da postagem. Eu mando uma mensagem. Tô querendo aí Combinado. esses testes. Te mando, senão eu Show. pego o teu contato por aqui. Pode deixar. É legal. Beleza. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.